Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com o Thiago. Thiago é meu querido também, que eu encontrei na minha jornada do autoconhecimento, né? Foi a nossa jornada do autoconhecimento que nos conectou. Para quem está ouvindo a gente a primeira vez, eu não costumo apresentar o meu gato passando aqui. Eu não costumo apresentar o convidado, eu sempre falo assim, dou um panorâmico da onde eu conheço, da onde a gente se conectou, né? E acho que todo mundo que está vindo, ou todo mundo não, mas a maioria das pessoas que estão vindo de convidado, são pessoas que essa jornada, essa linha da minha vida me trouxeram. Então, eu fico muito grata, porque eu penso assim, que legal eu ter vibrado numa energia, né, compatível com a sua, para a gente se encontrar. Então, a gente se encontra nessa etapa da nossa vida de autoconhecimento, encontro e reencontro, né? Dentro do que a gente acredita aí, dentro de algumas informações que a gente tem. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Estou feliz que a gente já estava num tricô off, então a gente vai só continuar. E é isso, quero te agradecer muito e começar com a primeira pergunta, que é quem você está hoje? Eu gosto de falar que a gente está, como a gente estava falando, né, no movimento. Então, quem é você nesse momento? Então, vamos lá. Também queria agradecer o convite, fiquei bem surpreso e um pouco ansioso, né? Para mim, na verdade, é um desafio falar sobre mim. A gente contei, né, em off, né, quando você me convidou e tudo mais. Mas é isso, desafios e bora, né? Você sabe que é Mas, um desafio para quase todo mundo fala isso, sabia? É tão difícil falar de si mesmo. Ou então, tipo, mas o que eu tenho para contar? Você vai ver que hoje que você tem tanta coisa que para se você se contar. analisar assim, né? Aí você fica meio tipo, nossa, mas será que eu sou tão interessante assim para ser entrevistado e eu tocar uma ideia no podcast? Aí você começa, né? Aquele rolê da farsa que a gente estava falando agora também, né? Do rolê que a gente vai se boicotando e tudo mais. Mas enfim, é um desafio, mas vai ser bom. Tá sendo bom, né? Com Mas certeza, enfim, vai ser incrível. como eu estou, né? Eu estou nesse processo de autoconhecimento faz um tempo. Foi aí que a gente se conheceu também numa parte desse processo, né? Que foi para mim foi bem importante. Está sendo ainda que eu ainda faço parte do chá em si e tal. Enfim, estou nesse processo de autoconhecimento faz alguns aninhos aí. Obviamente tem muita coisa para evoluir, né? E me descobrir, redescobrir e me remodelar. Estou umbandista, estou gay desde criança, homossexual desde 7 anos de idade. E eu estou vivendo assim nos meus 30 anos, acho que eu estou vivendo, acho talvez um ápice, não sei se é o ápice, né, mas acho um bom momento. Eu acho que, sei lá, acho que é o momento que de fato eu estou me reconhecendo, que eu estou me aceitando, aceitando alguns traumas que eu tenho para poder curar. Sim. E também aceitando alguns defeitos que eu né, ando enxergando e que faz parte, e a parte dolorosa, mas acho que a parte mais importante é você se identificar, né? A parte boa e a parte ruim. Sim. Você tem mais dificuldade de aceitar os seus defeitos ou as suas qualidades? Talvez qualidades, não sei. Acho que depende do âmbito que a gente está falando, né? Acho que no trabalho tem um pouco de dificuldade de aceitar minhas qualidades. Até tava colocando em terapia esses dias, assim, o rolê da... Que eu não sei se é uma falsa modéstia, eu não sei do que seria isso, eu tô entendendo ainda. Mas sabe quando a pessoa te elogia por alguma coisa, você fica, não, mas é porque eu sou legal, é porque eu sou fofinho, é não sei o quê, sabe? Eu sempre colocava, né, umas desculpas para me autoanular, sabe? Uhum. E alguns elogios. Aí hoje em dia eu tô no processo de aceitar de fato e tá indo bem, assim, esse aceitar, né, as qualidades também. Sim. Eu perguntei isso porque a hora que você falou assim, eu estou num processo de olhar os meus defeitos e tal, não sei o quê, e isso num processo de autoconhecimento, quando a gente pergunta para a pessoa assim, coloca 10 qualidades suas. Nossa, a pessoa parece que você fez, tipo, nossa, você perguntou para ela a pergunta mais difícil do vestibular, sabe assim? De, nossa, meu, como Uhum, assim? Não, mas 10? 10? uhum, Eu não tenho 10 qualidades. É um negócio doido.
Mas aí quando você fala assim, coloca aí 10 coisas que você precisa melhorar. isso, nossa, peraí, só 10? Nossa, peraí que eu tenho várias. É isso. Então, eu sinto que a gente tem mais facilidade de se criticar do que se autovalorizar, né? De saber Uhum, aquilo que a gente quer melhorar em si, do que de fato aquilo que a gente já tem de bom. E é um grande erro nosso, porque a gente só trata o que está ruim tendo consciência dos pontos fortes que a gente tem, né? Quando a gente passa por um processo de coach, por exemplo, que a gente uhum. aplica um SWOT, ele tem que trazer primeiro as fortalezas, para essas fortalezas minimizarem as fraquezas. Se eu tiver só as fraquezas na mão, não sei como que eu minimizo. Uhum. Ah, faz Então, muito sentido. doido. E também acho que tem até a ver com a síndrome do impostor, né? O tipo, será que eu mereço isso e tal? E eu também não sei se tem a ver, né? Mas aí também estou colocando terapia, assim, a questão de ego, né? E no sentido mal da palavra, né? Tipo, o lance do seu Aham. egocêntrico e tal. Aí tava questionando isso, né? Em terapia, questão, mas o fato de eu ver minhas qualidades, né? E saber que nas coisas que sou bom, será que isso me fala uma pessoa egocêntrica? Sabe assim, batendo no peito, tipo, sou bom isso, nas minhas qualidades. Será que isso, como é que vai soar pro outro, né? Aquela pessoa arrogante. Então, sei lá, eu tô pensando muito nessa questão, né? O lance de não ver minhas qualidades, não aceitar o elogio. Será que é o medo de talvez parecer egocêntrico? Ou, sabe assim, essa questão Sim, de palco, né? A eu questão de acredito que ser. seja, porque é cultural nosso, né? Uhum. Aquela máxima de, nossa, adorei sua blusa. Menina, paguei R$ 10. É. Não tem Não, isso? total. De Jogar uma sempre a gente tem qualidade. que se diminuir. Exatamente isso. A gente sempre tem que se diminuir, né? Para poder parecer, né, humilde, né? Humilde, eu sempre falo isso, que é a distorção das palavras. Tem várias palavras que eu considero que foram distorcidas. Humildade, vulnerabilidade, o próprio egocêntrico que você trouxe agora também acho que é uma palavra que deixaram só para o mal, quando na verdade o Uhum, ego, ele nos ajuda muito quando você faz o estudo sobre o ego, ele tem o lado luz também. uhum, E é uhum, exatamente esse lado que conecta totalmente com a nossa autoestima, né? Quando você usa o ego para o bem, a sua autoestima mantém ali num nível da onde você consegue encarar os desafios da sua vida. Tipo assim, eu sou bom o suficiente para encarar isso aqui, sabe? Ou tipo, uhum. ó, eu sei que eu tô com medo disso, mas eu também, tipo, o meu ego positivo me lembra de quem eu sou, nas minhas fortalezas a ponto de conseguir enfrentar isso aqui. Então, acho que o egocentrismo também foi uma palavra que distorceram, por isso que a gente ficou meio bagunçado das ideias. E aí o tempo todo é aquele medo de soar como metido. Ai, É, nossa, mas tanto é que às vezes nem a pessoa nem verbaliza nada, só uma postura mais autoconfiante. Você já vê uhum. gente comentando de, nossa, a pessoa se acha, né? Olha lá, olha o jeito que ela, olha o jeito que ela se comporta, Olha como ela né? Já fala, olha como choca. exatamente. Qual Até o signo você lance, é? eu sou escorpiano. Sol em escorpião, lua em Tá câncer, fácil para você. Sol em escorpião, ascendente em câncer. Coitado de mim, né? Todo sofrido aqui, intenso, sofrido. Fofo. Mas o que me salva, acho que é a minha lua, que é em aquário, e minha Vênus é em Libra, mas é isso, né? Os principais são Ai, água, que amor aquela. indeciso, então. Total. Um tsunami de. Que é falando sobre os extremos, né? Ou tá uma água muito parada, ou tá um tsunami. Tá assim, ó. E agora o Mas o lance. escorpiano, ele não. É lógico, né? Para quem está ouvindo, a gente gosta também de esse lance do esotérico e tal. Eu sou apaixonada por mapa astral, né? Eu Uhum, gosto sempre de lembrar que é uma ferramenta a mais de autoconhecimento também. Quando a gente faz uma leitura de mapa, você fala, poxa vida, que clareza de mim agora que eu tive aqui. Até uhum. para a gente saber aproveitar essas influências todas. E aí, quando você traz, por exemplo, que você é um escorpiano, eu ia falar, mas Ti, você já não devia estar com esse problema, porque o escorpiano também ele é muito firme, né? Só que como tem a influência dos outros signos, aí acaba da gente ficando mais, a gente acaba Sim. ficando mais mole, né? Por Uhum, exemplo, eu sou uma leonina e com ascendente em Libra. Então eu tenho uma influência muito grande assim dessa politicagem que o Libra traz, de uhum. transitar em vai o libriano ele é bem pacífico, né? Ele transita em várias. Ele não, acho que é Total. política, é o boa praça, é o boa praça. Essa é a verdade. Uhum. E Eu aí, vejo o quando ele Libriano junta. como, assim, como tem uma ótima fala, sabe assim, consegue seduzir em todos os sentidos, né? Sim, E se camuflar, assim, né? Consegue.
tá no grupo de amigos X e com amigos Y, você vai só se sim, camuflando no sentido de jogo de cintura, né? Talvez. sim. E eu acho que é o que dá uma acalmada na minha vaidade leonina, que ela também fala alto, que eu também acho que eu sou uma leonina, assim, boa, assim. Mas eu acho que Uhum. o Libra dá o equilíbrio. Então talvez aí o Câncer te dê esse equilíbrio, né? Não sei se equilíbrio, mas acho que assim, eu sinto muita coisa mais intensa, eu entendo que é essa energia mais canceriana, um pouco mais sofridinha, né? Pega uma coisinha pequena, já no momento já fica uma coisa maior e tudo mais. Mas eu acho que a minha sensibilidade vem um pouco mais de câncer, assim, infelizmente. Eu Sim, acho uma coisa meio sofridinha em alguns momentos. Mas tô nesse rolê de que é isso, né? Não existe tipo bem ou mal do signo, existe o lance do equilíbrio, né? O signo em alta ou sim, em baixo. tudo. É, É isso que o Pantero Fá vem me explicado bastante, que está estudando astrologia, ele vem falando bastante sobre isso, né? sim, Então, assim, depende de como o meu, né, a minha energia canceriana está. Então, tem dias que estou mais em baixa, eu fico mais sofrido, outros já não, que eu consigo já mais elevar um pouco mais de energia de câncer e, né, trabalhar a parte mais equilibrada dos sentimentos. sim. Mas estava falando sobre essa questão de mapa, assim, e o Fale, nem sabia que existia, né, não sei nem como é que chama a, a expressão, mas tem, se não me engano, a cabeça e o rabo do dragão. Já ouviu falar Não, dessa linha, assim? Que é o lance do rabo do dragão, é como você nasce de energia, e entre mil aspas, assim, sua meta de vida é para caminhar para tal energia, que é para a cabeça do dragão, né? E a minha cauda tá como câncer, e a minha cabeça tá como leão, né? Então, tá em quesito de, que a gente estava falando um pouco antes, assim, o lance de se impor mais, né, de botar a cara a tapa, sair um pouco da moitinha. Eu percebi muito quando ele me contou desses meus aspectos, né, astrológicos, assim. sim. E, de fato, eu vejo meus processos atualmente, assim, de fato, né, uma pessoa muito sofridinha, nem sofrida, assim, uma coisa mais medrosa e tudo mais, aí eu tô entendendo, assim, de que eu tô indo para um caminho mais de aparição, digamos assim, né? De aceitar Uhum. elogio, por exemplo, né? Aceitar e gostar hoje em dia de ser elogiado e listar qualidades. Mas foi isso. Quando ele me contou ele leu essa parte do meu mapa, me caiu essa ficha. Aí ficou mais fácil de eu detectar certas atitudes minhas também no Show. dia a dia, sabe? Que é isso Sim, como eu vejo o mapa, né? O lance do mapa é como você vai se guiar para se perceber, né? Não que sim. você vai ser assim, assado e ponto final. Tem várias influências, né? E serve como, para mim, serve como um guia, assim, para eu ficar mais atento em certos aspectos, sabe? Sim. É, todo ano, quando eu faço aniversário, eu faço a leitura do mapa de revolução, que é tipo dali daquele aniversário até o outro. Então, Uhum, assim, eu sou fascinada, sou aspirante, né? Não sou uma entendida do assunto. Até comprei um livro recentemente para eu me aprofundar mais. E, mas eu amo esse lance porque você faz o seu mapa de revolução, que é onde tipo, você vai ver toda a posição planetária que vai rolar nesse período aí, né, do seu aniversário desse ano até o próximo. E aí, tipo, a pessoa que faz essa leitura, ela se baseia lá no seu mapa natal, que é onde, tipo, ó, esse planeta, então ele se movimenta o tempo inteiro. Então, lógico que vai mudar, você nunca vai ser uma coisa estática ali, né? uhum, O uhum, mapa natal é um direcionamento da sua personalidade e o restante, tipo, conforme forem acontecendo as transições ali, tudo vai mudando, né? Mas eu sou muito, muito doida disso, assim, e eu fico fascinada. Até meu planner desse ano eu comprei nisso, né? Que ele me fala, tipo, o planeta tal tá em tal signo agora. ah, que legal. Ah, eu tô muito louca, querida. Eu tô já, a pessoa pode me internar, já que eu tô doidona. E aí eu fico nessa. Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui no planeta que tá hoje. Aí Foi eu te pego o passar meu amanhã e mapa. tal. Não, daí eu pego o meu mapa, vou lá olhar, tipo, olha, é essa energia que está mais forte nesse momento. Deixa eu olhar em que casa esse planeta e esse signo estão lá no meu mapa. Daí eu vou lá olhar, ah, legal, tá no trabalho, então, nossa, eu vou aproveitar que, sabe, essas coisas assim. Ah, mas é isso, É, é como. tipo, Uhum. é, é um meio de se viver bacana, como você falou, dá um puta de um norte. Para quem tá ouvindo a gente e nunca testou, vale a pena. Não, total. É que eu acho que o que banalizou, né? Algumas pessoas não acreditam por conta de, sei lá, horóscopo de jornal, que obviamente é algo muito Ah, genérico, né, gente? sim. Assim, Eu não leio.
Não, eu também não, assim, é o lance de, às vezes, eu tinha mais costume antigamente de fazer mapa todo aniversário igual você, mas dei uma paradinha, mas eu achava, assim, o lance de, não é que eu queria ver meu futuro, pra mim não cai, como, não soa como essa questão, o mapa, né, a leitura, mas eu via de fato como isso, como é que eu vou, talvez, lidar com os próximos problemas ou questões, né, Sim, daqui para frente no meu próximo ciclo, né. Não é o lance de querer entender tudo que vai acontecer, que, né, tem muitas questões envolvidas, né. sim. Não, eu faço exatamente para isso que você falou, para entender os desafios podem acontecer, que também não é uma regra, né. Olha, Uhum, o mapa nesse momento, do jeito que ele está aqui, pode acontecer tal coisa. Então, assim, meio que para você se programar, né, se preparar talvez, né, emocionalmente também para lidar com as coisas que vão vir, e ter uhum, essa coisa que não é uma regra. Até porque eu faço a leitura e aí depois de meses eu vou lá ouvir de novo o áudio, porque tem muita coisa que eu esqueço que foi falado. E muitas vezes acontece, tipo assim, tá chegando meu aniversário, então eu relembro, né, a leitura anterior, e aí que eu vou me dar conta de: "Caraca, olha, isso aconteceu, gente, olha, uhum, né, isso realmente, né, bateu e tal". Mas não é pelo lance da adivinhação, não por isso. uhum. E você estava falando desse negócio do rabo do dragão, eu não conheço isso, hein, gente. Vou ter que olhar isso Dá daí, uma olhadinha. para saber onde que está minha cabeça do dragão. Saber Uhum. quais são meus desafios, assim, de vida, né, que eu entendi que é a missão de vida aqui, né. É. É como se fosse a sua transição energética para sei lá, o lance de expansão mesmo, né, você como Aham. energia, com qual energia você nasceu e qual o caminho, né, te sugerem para você seguir e chegar em tal energia para você, de fato, expandir, né, o lance de você se sentir bem com você mesmo em tal energia que não é necessariamente que você nasceu, sabe? E para mim Sim, caiu como uma luva, assim, para mim, mano, né, o lance do câncer meio, não oposto, mas o rolê meio extremo de leão, né, o lance do egocentrismo, do palco, e o câncer é uma coisa mais escondidinha, sofrido, sentimental. Mano, pra mim caiu como uma luva real, assim, de caraca, agora eu me entendo um pouco melhor, né? Não como sim. justificativa, mas como, de fato, autoconhecimento, né? Eu penso dessa maneira, né? Talvez algumas atitudes minhas seja por causa disso, então estou mais atento a essas energias e, sabe assim? Vou me observar e para realmente mudar, né, tipo, alterar esse comportamento. Uhum, Não, isso que você falou é perfeito, não por justificativa: "Ah, eu sou assim", que às vezes eu vejo isso até no Disque, tá, a gente está falando, né, sobre astrologia, que não é todo mundo, né, a galera que não acredita muito nessas questões e tal, caminha por um lado mais oposto. Mas aí quando eu trago o Disque, por exemplo, que é uma ferramenta de análise comportamental que a gente utiliza nas empresas, no coaching e tal. Eu percebo, assim, que às vezes eu aplico em alguma empresa e eu vejo que tem gente que se coloca nesse papel, assim, de: "Ah, não, mas eu faço assim porque eu sou perfil tal". uhum. Assim, é isso. Ainda vou Eu não vou mudar. não vou me melhorar, eu tô só me mas eu sou assim por isso", só achou uma resposta para isso. E não, quando o autoconhecimento eu penso que ele vem exatamente para isso que você falou agora. Eu achei ali onde tem uma explicação para o meu jeito, para o meu jeitinho, que é talvez algo que me atrapalhe em alguns momentos e como eu posso agora que eu tenho consciência disso, como é que eu vou fazer diferente aqui? Como é que eu vou Uhum, melhorar essa, né? Até nos pontos fortes eu vejo também, quando eu vejo lá ou na leitura, ou no próprio Disque, ou qualquer outra ferramenta que me traga respostas, que alguém fala: "Pô, isso aqui é um ponto forte seu", né? Que nem tipo, vários trabalhos que eu já fiz, veio a comunicação como um ponto forte. Até no mapa, quando eu li e tal. Pô, da hora, eu vejo isso. Mas o tempo todo eu tô, como eu posso melhorar isso? Tipo, eu sou a louca uhum, dos cursos, eu vou ler livros sobre comunicação, sobre empatia assertiva, enfim. É isso, como eu posso melhorar? Então, quanto mais clareza, melhor, né? Não para usar como muleta. Que eu vejo exatamente. também. Você assiste Big Brother? Essa última eu não tô vendo, não. E Não? as outras? Não. Eu tenho assistido, né, e aí eu tenho visto, assim, a galera falar muito agora sobre: "Ai, porque olha, você fez isso é um gatilho para mim, tá, porque eu passei por isso é um gatilho, é um problema que eu tenho, então você tem que me respeitar por isso". Cara, não, tá tudo errado, se você descobrir um gatilho, você tem que trabalhar esse gatilho, ele não tem que virar sua Uhum. muleta pro resto da sua vida, É. né. E aí eu lembrei que eu tinha uma amiga que ela falava isso: "É, mas você sabe que eu vivo isso porque meu pai me abandonou quando eu era pequena e tal, 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 nã-nã-nã". E Uhum. assim, tipo, ok, não invalidando, né, a sua,
o seu trauma, a sua questão. Só que se Né? você pegar uma questão e usar ela de muleta para sua vida, amor, é ladeira abaixo. Você acaba estagnando, né? Aí, tipo, aí sim você estagna e tudo que é, né? Você não usa isso como algo para te acrescentar ou fazer você caminhar para uma cura, né? Você Sim, aceita que você é assim, você tem essa dor e beleza, então você pode seguir, mas você vai sofrer eternamente com esse peso, né? sim. E aí e é assim, fica pior até os discursos, né? Que eu vejo. Então é tipo assim, ai, oi, tudo bom? Eu sou a Flávia, essa aqui é minha dor de estimação. Sabe assim? Isso aqui é minha dor de estimação que eu carrego. E isso aqui é de pequena, querida, antiga. Pô, que feio, não, né? Uma carga gigantesca de 10 quilômetros, assim, você carregando uma mala É, gigantesca. a pessoa nem caminha direito mais, né? Tá pesado, né? Uhum. Pegando esse gancho que a gente está falando aí sobre se conhecer, né, sobre essas respostas, quais os seus valores hoje, assim, que você enxerga mais presentes, né, dentro do processo de autoconhecimento? A gente entende que a gente decide, escolhe as nossas coisas baseado nos nossos valores. Então, assim, pô, eu valorizo muito, sei lá, a amizade. Então, normalmente eu projeto a minha vida para um tempo de qualidade com os amigos e tal. É isso que eu tenho essa clareza, então eu faço escolhas que me levam para esses lugares. Então, eu queria saber quais são os valores, assim, que você enxerga que hoje fazem mais diferença, assim, no seu dia a dia. Uhum. Cara, hoje em dia eu tô numa fase muito de valorizar a família, que na minha adolescência eu era meio porra louca, assim, meio desapegado. Assim, não só apegado ainda, no tipo, todo dia se falar e não sei o quê, mas acho que eu tenho mais apreço em passar o tempo com a minha família hoje em dia, coisa que eu não tinha quando eu era mais novo, né? Muito de Uhum. rolê, não sei o quê. Hoje em dia eu tô mais apegado à família. Amigos continuam, eu também tenho essa necessidade. E acho que basicamente é isso, assim. Acho que o lance. Hoje em dia, falando de amizades, né? O lance que eu ando percebendo em mim nessas novas fases que eu tenho passado, o rolê da qualidade da amizade, sabe assim? O rolê de filtrar, né? Quem de fato corre junto comigo, quem de fato não, é só amigo de rolê e tá tudo bem também. Mas antes eu tinha necessidade de ter muitos amigos. Assim, não, tenho que ter uma cartela de amizades aqui para, né, poder sair todo final de semana, trocar ideia, por mais que seja rasa das coisas. Mas hoje em dia eu vejo que eu tô afunilando um pouquinho. Né, desde a pandemia, eu acho que foi um puta filtro para mim. E tô mais atento também nessas amizades, entendendo assim o que eu concordo com algumas atitudes ou não, sabe? Então tô um pouco mais seletivo com amigos, assim. Né? No comecinho até me rolou uma bad, tipo, nossa, mas tô sem amigos, né? Aquele ditado, tipo, né? Você vai ficando velho e vai ficando sozinho, né? Aí eu passei por Hum. esse momento, tipo, nossa, mano, né? Aí agora eu até fiquei preocupada, quer dizer, se a gente está velho, o que vai acontecer com a gente, né? A gente já está Vai nessa ficar fase da velhice? sozinho. Mas só vai A gente, se aturar, né? a gente já Não, está nessa fase da velhice, da solidão? não, ainda não. Calma que Ah, vai bom. chegar. Vai chegar. Ah, porque eu já virei a senhora dos gatos, eu acho que eu já estou até avançada, já estou até... Já vai chegar pra você também, vai chegar. Não, mas aí, esse rolê, aí depois eu me encaixo a mim, tipo, nossa, né, mas por que eu quero completar uma quantidade de amigos, sendo Sim, que, né, tô dando energia, tô gastando minha energia, meu tempo, né, com pessoas que de fato talvez nem tenha muito sentido. Sabe quando você força para encaixar alguma coisa assim, um rolê de dar alguma liga, ficar forçando, tal. você se Hoje em diminui dia. para caber no mundo dos outros, essa é a real, Uhum, uhum. né? Né, e banalmente fala assim, e rolê que você não quer por conta de amigos que é de rolê, não tem tanta intimidade com você, mas se quer, sabe assim, sei lá, quer, não sei, completar sua agenda ou sair com alguém. Eu tinha muito disso quando eu era mais novo, né? Hoje em dia eu tô muito mais, pra mim é mais claro, eu acho. O que eu quero, o que eu não quero. Pra onde eu quero ir, pra onde eu não quero ir. Com quem eu quero ir, com quem eu não quero ir, sabe? Sim. Você acha que isso não tem a ver com aquilo que a gente estava conversando antes no off, da cobrança cultural, de você ser uma pessoa popular, de você ser uma pessoa que tem. Porra, sexta-feira, cara, sexta-feira tá todo mundo tem uma Uhum, programação para sexta-feira. Como assim eu não vou ter? uhum. Né? Nossa, sim. Até recentemente eu pensei nisso. Falei, caraca, olha como eu mudei, né? Porque eu já teve uma época da minha vida de 2011, que foi quando eu terminei a faculdade. E no último ano de faculdade, eu fiquei naquela tensão, né? De, poxa, nesse momento eu não posso vacilar, né?
Tipo, eu não posso pegar uma DP no último ano, eu nunca tinha pego, mas eu tinha muito medo de pegar no último ano, que eu ia falar, porra, vim bonitinho até aqui, vou escorregar aqui, né? Não vai ser legal. Então, acabou que o último ano eu acabei me concentrando mais, assim. Eu era muito fuzueira na faculdade de cachaça e sair e tal, tinha essa vida bagunça, assim, eu tinha isso, mas era lá na faculdade. Então, a gente fazia as festas, tipo, no bar da faculdade, querendo ou não, eu estava ali, naquele contexto. E aí, quando eu termino a faculdade, eu saí, tipo assim, com uma lacuna de fervo, sabe? Assim, parecia que minha vida estava, tipo, nossa, eu não tenho vida social. Eu saí com essa impressão, assim, da faculdade. Doideira, né? Não deveria ter saído, mas saí com essa impressão. E aí, o que eu fiz? 2011, meu, agora é o resgate da minha vida social. Eu saía de segunda a segunda, era um bagulho louco, assim. Tanto que às vezes eu não saía de sábado porque eu não dava conta de sair no sábado, porque eu dormia o dia inteiro. Não tinha condição, a pessoa tinha falecido. Era loucura. E aí Não, você falou hoje. da social. Pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu ia só concluir assim. E hoje, esses dias eu estava me vendo e falei, caraca, quem diria, né? Porque eu era a pessoa que vinha do rolê, e assim, as minhas amigas, elas estavam também na mesma fase, então a gente se completava muito nisso, assim. Não tinha, ninguém morria. Era um negócio era inimigo do fim forever, sabe assim? Saía do trabalho às 18, se encontrava, já ia beber, daí ia para o rolê, que também eu percebo que depois da pandemia isso diminuiu, pelo menos as poucas oportunidades que eu tive de sair, eu percebo que os rolês já não são tão cheios como eram na minha época, assim. Eram muito mais animados, sei lá, não sei, ou eu tô muito velha mesmo e tô achando tudo chato, mas eu acho que antes era mais animado. E aí a gente já ia para o rolê, e no outro dia, às vezes, sem brincadeira, se fosse, tipo, de sexta para sábado, era meio-dia do sábado, a gente ainda tava, tipo, em algum lugar tomando saideira. Você vê. Misericórdia. Eu tive essa fase também. Mas não sei se você sentia isso, mas, sei lá, eu tive uma fase da minha vida, assim, Misericórdia foi foda. Tipo assim, menina. que era muito rolê, assim, que aí eu percebi no momento que tava indo muito, sabe assim, no mecânico. Tipo, rolê, rolê, rolê. E, na real, você, tipo, mano, né, você tava lá meio que quase como mecanicamente como um robô, Robô. sabe? É. Aí você para de apreciar o rolê, de falar, nossa, tá com essa pessoa que fazia tempo que eu não via. Vira meio que, né, em blocos, todo dia, em looping, né? Sim. E aí Então, eu você vejo essa parte. começa. Você não percebe, mas você começa a frequentar, tipo assim, sexta-feira, você vai para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazer a mesma coisa. Já Uhum, aconteceu isso com você? Não sim. tem Fala das mesmas novidade. coisas. Uhum, É, é. você Eu já fala vi das isso. mesmas coisas, o fim é o mesmo, as Uhum, histórias são as mesmas. Não tem um plus, né? É isso que uhum, você falou, em looping. Tipo assim, toda é. semana a mesma coisa. Você parece até que você já toma banho no automático. Dá teu horário, você vai lá, se banha, vai pro bar do mesmo lugar de sempre, encontrar as mesmas pessoas sempre, falar Mesma das mesmas cadeirinha coisas, sempre, mesmo bate-canal, mesma é isso. mesa, é. É isso, real, literalmente assim, mesmo lugarzinho no bar, todo Nossa, você dia, toda falando isso, feira. não, você falando isso me deu aqui, caraca, era isso. E quando eu consegui sair desse looping, que eu estava nessa repetição até 2018, né? Que eu considero assim o marco assim, da minha mudança de vida. Foi quando eu fiz um curso de imersão que aí eu acordei, porque eu na época eu falava, gente, eu tô um cachorro correndo atrás do rabo. Porque esse Uhum, tipo de rolê mecânico automático é um rolê que quando a gente chega em casa é tão triste. é. Pior ressaca que tem é essa, Uhum, não é? sim. Eu até lembro que assim, a nossa geração vive uma síndrome, não sei se você já ouviu falar, que é a síndrome da vida não vivida. Já ouviu falar sobre Não, essa síndrome? Que não. é muito do que a gente está falando de rolê, né? Questão de Aham. sair e tal. E assim, a nossa geração sofre, né, bem da ansiedade, assim, de, sei lá, eles chamam pra sair, por exemplo, pá, ou falar, vamos lá no barzinho tal. Aí você não quer ir, mas você, tipo, sabe, tá cansada tal, mas aí você decide não ir de última hora. Aí você fica em casa, assim, se martirizando. Nossa, mas se eu fosse, ia ser incrível. Se eu fosse, eu ia conhecer, sei lá, o amor da minha vida, sabe? Você começa a projetar umas coisas que não ia acontecer, tá ligado? Uma coisa que, então, você ficar dividida, você tá na sua casa, mas querendo estar no rolê, mesmo não querendo, sabe assim? Uhum. Você projeta uma coisa, né, que vai ser o rolê do ano, vai ser incrível, vai ser maravilhoso, e aí quando você vai, não é.
É mais um rolezinho, que pode ser legal sim, ou não, e aí quando não é legal, quando você espera, você se frustra, né? E aí ficar Sim. nesse loop de rolê, tipo, não, mas amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. E ficar nesse sem parar. Você falou esse negócio dessa síndrome, e me veio também aquele lance do quantas vezes a gente vai só para não estar de fora. Tipo assim, vai só eu não vou? Uhum. Nossa, sim. Que entra um pouco com isso que você falou. Mas e se aconteceu uma coisa, e aí, tipo, se você anda numa galera, né, que é sempre a mesma galera, aí, tipo, o dia que você não vai, parece. A impressão que dá é que justo no dia que você não foi, aconteceram coisas que você perdeu, assim, que você vê a galera Vai, comentando. hoje em dia só vem no rolê da galera, tipo, ai, como tá incrível, e nem tá, né? Tá lá assim, sem se falar, mas tá lá, faz um videozinho e tal. É, Tá sofrendo, né? Tipo, nossa, mas deveria estar lá. Não, mano. Seu corpo não quer, sua mente não quer, você fica em casa. Ou faz outra coisa que isso. você quer, né? Não, isso mudou para mim. Você falou assim que você Uhum. está preocupado com esse lance da qualidade, se observando mais. Hoje, tudo que eu faço, até já falei aqui em outras oportunidades, eu me pergunto, assim, o meu corpo, eu fico tentando entender como é que vai ser isso para mim, se eu realmente quero fazer isso. Então, eu fico vendo, Uhum. tipo assim, se eu não me imagino lá, se eu não consigo me imaginar naquele lugar, eu faço esse trabalho real, assim, e sentir a emoção de estar indo, me vendo naquele, eu não vou. Ó, Uhum. sábado. Sábado, pela segunda vez, eu comprei um ingresso do forró, que eu sou apaixonada por forró. Na minha adolescência, eu ia muito no forró. Uhum. E aí, faz uns tempos atrás, aí eu pensei, nossa, eu preciso ir no forró. Dançava muito forró e tal. Hoje em dia eu vou também, danço duas músicas, minha batata entra em cãibra, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, não, preciso ir, preciso dançar, preciso ir. Darará. Aí comprei, da outra vez eu comprei. E aí eu super empolgada. Você gosta de forró? Não, né? Você é do Eu gosto. eletrônico? Mas eu Gosta? nunca fui em rolê de forró, mas eu curto, acho gostosinho. Vivo em É. casa, tá? Mas rolê de forró eu nunca fui, não. Não? Mas os eletrônicos, Então você conhece Raiz do Sana? Você conhece essa banda, Raiz do Sana? não. Não? É uma banda, tipo assim, da época do forró do auge, assim, do forró universitário e tal. Uhum. E aí ia rolar esse show. Pra quem tá ouvindo a gente curte forró, sabe que é uma banda que é digna de um forrozeiro sair de casa pra ver. E aí comprei o negócio. No dia, na época, tava rolando aquelas chuvas em São Paulo, que tava, tipo, estrago, assim, total, alagando e tal, não sei o Uhum. quê. E aí, beleza, era um sábado, quando eu acordei, tava rolando essa chuva. Nem tava, tipo, nossa, que chuva. Mas tava rolando, uma chuvinha. E aí eu falei para minha mãe, falei, eu não vou não, porque vai que dá tempestade, né? E aí depois eu tô alagada em algum lugar, porque era lá em Moema, né? E Uhum. aí eu falei, não fui. Aí até minha mãe falou assim, quem diria, hein, querida, que você não iria no forró por causa da chuva. Nunca na minha vida que eu fiz isso. Quando eu era nova, jamais. Ah, mas E é. aí falei, puta, olha o que eu fiz, né, velho? No fim, choveu, tipo, chuvisco, mas perdi o Uhum. rolê, fiquei em casa. Uhum. Passou. Me cobrei, tipo assim, de não, gente, para, né? Próxima oportunidade eu vou nesse rolê. Comprei, de novo. Era sábado agora, isso passou. Meu, eu acordei de manhã e fiquei me perguntando, eu não queria, tia, eu não queria estar lá. E aí eu fiquei fazendo me observando meu corpo. Meu corpo repulsava esse rolê. Sabe assim, não, eu não quero viver isso. Por que será que eu tô me cobrando viver isso? E aí eu Uhum. fiz uma autoanálise e percebi que eu estava me cobrando de viver uma emoção que eu já vivia muitos anos atrás, que foi incrível, mas que hoje não faz nenhum sentido para mim mais. Uhum. Porque, tipo, você faz lá o balancinho de perdas e ganhos desse rolê, eu perdia muito mais, assim, tipo, em coisas e sensações e divertimento do que ganhar. Aí Assim. eu decidi, agora me conscientizei que eu não quero ir, entendeu? Agora Uhum. parei de comprar, porque eu já perdi 2 ingressos, aí a pessoa também tá sem noção, tá rasgando dinheiro, Aqui né? no terceiro vai ser incrível, amigo. No terceiro vai ser ótimo, aí vai valer a pena. É, É, mas eu acho que também sou muito igual a você, assim, eu era um rolê de... Hoje em dia eu acho que eu consigo me observar, entender, de fato me ouvir, né? Me enxergar, tipo, não, mas tá, você tá a menos a fim de ir, ou você tá cansado, quer, sabe assim, quer descansar em casa, ver um Netflix, ou sei lá, pedir uma pizza e ficar tranquilo, sabe? Hoje em dia eu tenho uma facilidade de detectar isso, que pra mim antigamente era muito confuso, assim. Eu tava afim, mas não tava afim, mas aí tava desanimado, mas eu ia desanimado. Ah, não, mas no rolê eu vou ficar animado, né? Que eu vou contar meus amigos e tal. E às vezes sim, me animava, mas valia a pena ficar todo cansado, sabe assim, sendo meu corpo não tava querendo ir, mas sabe assim, perder a oportunidade desse rolê, sabe? Hoje em dia tá mais claro para mim entender
se de fato tô afim, e também falar não pros amigos, né? Que eu tinha muita dificuldade quando eu era mais novo. Que, sabe, quando vocês... E também acho que é da juventude, assim, não, mas tem que ser meu amigo, vai pro rolê comigo, não sei o quê. Hoje em dia eu tenho mais facilidade de falar, não tô a fim de ir, tô cansado, sei lá, sabe assim? Acho que pra mim tá mais fácil de detectar isso, eu acho. Isso que você falou, ixi, eu super me identifico, porque quando eu era mais nova, eu era a amiga que topava tudo. Uhum, Eu era a que sempre falava assim, tipo, qualquer rolê, do mais furado ao mais legal. E é uhum, isso que você falou também de, eu vou chegar lá e aí vou me animar e tal. Eu também vejo que antigamente eu tinha isso, assim, de fazer o rolê ficar legal. Hoje eu já me livrei disso. Não quero gastar essa energia aí, não. Quero que o rolê seja legal porque ele é legal. Não porque eu tenho que me esforçar para ele ser legal, sabe? Assim. uhum. Ah, Então, ficar assim, bêbado é legal. Mano, hoje em dia pra mim não faz sentido, não, sabe? não, beber, ou então, tipo assim, ficar naquele lance de, não, eu vou animar esse rolê, gente, vamos fazer alguma coisa para esse negócio ficar legal. Sabe assim, Uhum, essas coisas. Não, hoje eu, não, eu quero sair, que eu quero sair para voltar para casa. Acho que hoje, saindo menos, né, saindo com qualidade, como a gente está falando, é legal quando você volta para casa e fala, puta, que da hora, hein, meu, que divertido que foi esse rolê. uhum, Sabe? Às vezes por nada, às vezes por uma coisa pequena, mas, puta, valeu a pena dormir um pouco mais tarde para uhum, viver aquilo ali, sabe? uhum. E não voltar e falar, porra, que cansacinho desnecessário, hein, galera? Sim. Mas pra mim, confesso que a melhor parte do rolê é chegar em casa e ver minha caminha assim, ó. Pra E mim dá dormir. um prazer tão grande, sabe? Sim. É, Que foi um ótimo rolê, mas a melhor parte pra mim é tomar um banho, deitar e descansar, dormir. Sim. dormir. Ó, pegando o gancho que a gente está falando sobre essas coisas, né? Então você vem aí, então, hoje valorizando esse lance da família. Eu também queria te perguntar isso, assim, de você sente que esse valor da família hoje, que você falou, né, já foi diferente, até porque eu também penso que a adolescência traz essa transição, né? Uhum, A gente agora falando em autoconhecimento, temos essa, a gente consegue trocar figurinhas sobre isso. Quando você vai entra num processo de autoconhecimento, você também entende que a adolescência é o período onde você tá encaixo vamos fazer a analogia do vamos fazer uma mudança de apartamento. Vamos supor que a adolescência seja um momento de encaixotar os problemas da infância, e aí por uhum. isso que é esse problema que é essa fase que a gente fica meio rebeldão, de: "Ai, minha família é um saco, só tem". Eu não sei, veio para mim essa analogia agora, assim, parece que é esse momento que a gente tá guardando as sombras da infância, nesse momento, para Uhum. viver um Pode próximo ser. passo da vida. Então, talvez seja nesse momento que a gente se afaste mais da família por conta disso. E aí, quando a gente chega no momento do autoconhecimento, começa do resgate mesmo, de lidar com as nossas sombras, com as nossas dores, né, com a nossa Uhum. criança e tudo mais, aí, pô, óbvio, perdoei, curei aquela ferida, aí eu me aproximo novamente da minha família. Faz sentido isso? Faz. Nossa, eu tô até reflexivo aqui que eu nunca pensei assim, mas tô até agora me autoanalisando assim do passado, né? De infância e tal. Tem sentido, só que assim, eu não fui uma criança, uma adolescente rebelde. Eu acho que, né, deu uns problemas com meus pais, mas nada muito grave, né? Acho que como qualquer adolescente já deu. Uhum, Mas no meu caso, eu acho que foi assim, o rolê, que você tá até falando agora há pouco sobre, né, o lance da pressão social de ter amigos, não sei o que lá. Eu fui criança muito tímida, assim, zero amigos, real. Não tinha, e pra mim era uma tortura, hora de intervalo. Só assim, ficar só. Eu era o sozinho do rolê, da escola. Eu era o estranhão e tal. Então aquilo me fazia uma ansiedade de, tipo, mano, tá todo mundo me olhando, tô sozinho aqui, sabe? Ficava meio, sabe, assim, ficar meio se sentindo olhado. E nem tava, talvez, né? sim. Mas sabe, essa autopressão. E aí, dos 14 em diante, eu comecei a mudei de escola, também acho que foi quando me assumi gay, com 14. E aí eu acho que o lance de eu ter, né, colocado pra fora quem eu era pra minha família e tudo mais, eu acho que me tirou um peso muito grande. Foi aí que eu comecei a conseguir me relacionar com amizades, sabe assim? O rolê de fato, mostrar quem eu sou e tudo mais. Então, dos 14 em diante, foi um... eu lembro assim, que quando eu era mais novo, sabe, 10, 12, não tinha amiguinhos pra ir no shopping, por isso que o rolê era no shopping antigamente, né? A Uhum. minha mãe, nossa, mas tem que sair mais. Aquela pessoa, tipo, tem que ter amigos, tem que sair. Eu saía com a minha mãe, a mãe era, tipo, minha amiga que eu saía sempre, né? Aí, quando, de fato, eu virei a chavinha, assim, tipo, comecei a socializar, aí foi extremo, né? Eu tava falando de extremos. Aí, menina, um lance que meus pais até desapegaram de mim naquela época lá, que eu não parava em casa.
E aí também acho que foi isso. Comecei a valorizar muito mais a amizade. Não sei se para correr atrás do tempo perdido, né? Da minha adolescência, Uhum. da minha infância. Mas era assim, ó, só valorizar mais meus amigos. Nível, tipo, de faltar em algumas festas de família para poder sair, sabe assim? Que hoje em dia eu fico, nossa, né? Tá tudo bem que passou, mas assim, hoje em dia eu não teria essa postura. Sim, fiz a mesma coisa, penso igual você. Uhum. E aí talvez seja esse encaixotar, né? Do lance de extremo, mas também do lance da falta de socializar. E quando abriu, Sim, minha filha, aí foi, sabe assim, um nível compensar, né? que chegou num grau que minha mãe nem mais se importava se eu faltava em festa de família, sabe? Nem perguntava se eu ia. Só, só ia sair com os amigos, né? Hoje em dia, talvez seja até o lance também de eu refletir, né? Depois de mais velho, a questão do tempo que eu gastava, que hoje em dia eu gasto com prazer com a minha família, coisa que eu deixava muito de lado antes, sabe? Sim, E não digo nem para correr atrás do tempo perdido, porque acho que tudo tem seu tempo, seu processo. E que sim, foi importante passar essa fase com meus amigos, né? E me autodescobrindo também. Mas hoje em dia, acho que inverteu um pouquinho, sabe? O rolê de prioridades, né? sim. E também, Para assim, o mim, fato de morar, inverteu total. também o fato de morar sozinho me deu assim, uma outra visão, né? Do que a minha família, sabe? Até a relação, quando eu mudei de casa, assim, vim morar sozinho, a relação melhorou. Não que era ruim, mas eu acho que ela começou a ser mais afetiva, digamos assim, Sim, pela saudade, né? Você da não presença física na casa. Acho que rolou muita coisa de reaproximação, sabe? Depois que eu mudei. sim. É que é aquele negócio, né? Você sai da ilha, você começa a enxergar melhor a ilha, né? Porque quando você está ali Uhum, dentro, né? uhum, Você estava falando isso, aí me veio aqui da minha casa, tem isso, assim, já ouvi minha mãe, meu irmão, ele tem o perfil oposto do meu, né? Eu nunca fui, a minha mãe fala, quando eu era pequena, eu era aquela que a mãe tem, que a mãe fala, não quero ser andando com essa menininha, não, querida, quer saber? Eu era essa amiguinha. A minha mãe fala assim, eu tinha medo das meninas com a Flávia, não a Flávia com as meninas. Tipo assim, não que eu fosse terrível, que eu nunca dei trabalho assim de, não tem nada assim que, nossa, essa história, sabe essas histórias de mãe que você fala, meu, você não tem noção. Ela aprontou não, eu não tenho nenhuma história dessa. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu tinha bastante, né, vida socialzinha assim, tinha as minhas amiguinhas, sempre tive, mas eu sempre fui aquela que mandava assim, a mais boca dura assim do rolê. Nunca fui aquela amiga tipo, né? Eu sempre estava entre as líderes ali. Não era a mais, mas não estava também na encolha. E meu irmão não, meu irmão é o oposto de mim, sempre foi. Ele é quieto, né? Ele é escorpiano, como você, então acho que isso pode ser que tenha influência. as profundezas de escorpião, é isso. Ó. Hã? As profundezas de escorpião, né? Uma coisa muito internalizada, assim, uma coisa muito pra Isso. dentro. Até agora há pouco, eu perguntei para minha mãe, o Davi, não sei o que lá, ela, não, eu nunca sei o que ele está pensando. A resposta dela foi eu nunca sei o que ele está pensando. E a gente, de fato, não sabe. E aí você falou isso, eu fico pensando, as mães têm um pouco disso, né? De ver o filho crescendo, e aí se o filho não é uma pessoa que tem trocentos amigos, ela vê esse filho como, esse meu filho tem algum problema. Uhum. Gente, ele não tem amigo. Ah, vai É ser uma sozinho, né? Vai sofrer muito. doideira, né? Por que essa visão, né? Quando, na verdade, eu penso assim, não a solidão, que a solidão é realmente negativa, mas se você é uma pessoa que, levando para o lado do autoconhecimento que a gente estava conversando, que agora, por exemplo, você já sabe que você precisa do seu tempo, né? Eu tenho uma Uhum. amiga, por exemplo, que a gente sempre troca sobre isso. Ela é introspectiva e ela fala, eu preciso do meu momento sozinha, eu me reenergizo sozinha, e quando eu estou em muitas pessoas é um gasto para mim muito grande de energia, então eu preciso. Uhum. Então, assim, se Uhum. você tem essa clareza, o meu irmão é esse tipo de pessoa, tipo assim, ele gosta e sempre gostou de ficar em casa, ele gosta, ele não gosta de sair, se a gente sai, vai almoçar fora, por exemplo, que é no ambiente onde tem muitas pessoas, para ele tem um prazo aquilo, tipo assim, não, ele não fica, mesmo se a gente Uhum. estiver na nossa mesinha ali almoçando nós, assim. O fato dele Uhum. estar no ambiente lotado já atrapalha ele, sabe? Uhum. E, e por que não explorar e entender, né, isso, ao invés de levar para esse lado? Porque isso também influencia na autoestima. Talvez ouvir da sua mãe aquilo de, olha, você precisa sair, você precisa ter amigos, você precisa... Às vezes isso também planta na sua cabeça uma ideia de, realmente eu tenho algum problema, sabe assim? Uhum. Assim, você começa a se questionar, nossa, sabe que te faz eu sou estranho, né?
É, E é um rolê é. de... Ah, e assim, eu falei, mas minha mãe nem impressionava, mas talvez acho que é isso, né? Há uma memoriazinha que hoje em dia para mim era muito grande e que na verdade ela foi uma falhinha específica num dia X que para mim já, É, sabe assim? influencia, porque a gente já tem a autocrítica, né? Uhum, Você falou assim, ah, eu ia pro intervalo ali, e aí era o momento que eu achava que as pessoas estavam olhando para mim, né? Aí você falou assim, ah, às é, vezes nem tava. É, uma coisa que eu sempre escuto, né? Todo treinamento que eu fiz, que a gente vai lidar com pessoa tímida, é falar isso para ela, tipo assim, ninguém tá nem aí para você, tá? Você uhum, acha que as pessoas estão olhando para você, mas elas não estão. Que é uma frase que é até forte de falar, assim, até chega a ser dar uma cutucada, mas você fala, é verdade, cara, ninguém tá nem aí para você mas mesmo. é. Porque o É que no tímido, momento da ele acha que pressão, né? o tímido ele tem essa impressão que ele está entrando igual a luz de palco, né? E a luz tá nele, aqui tá todo mundo Uhum, reparando o jeito que ele tá andando, uhum. o jeito que ele tá falando, o jeito que ele... É, É, essa é a pressão, né? Mas é louco, né? Porque é isso. Aí que a gente tá falando também off agora há pouco sobre as transformações, né? Porque hoje em sim, dia eu não me considero mais tímido, mas antigamente era um grau absurdo que eu achava que ia ser para sempre, né? é, E não sei em qual momento que me deu o gatilho, a chavinha de mudar, mas acho que foi uma coisa meio fluida, né? Foi uma coisa meio naturalmente, acho que com terapia, Umbanda, o Ayahuasca foi algo que foram me fortalecendo para eu, não sei, ter algumas clarezas, mas eu não consigo identificar em qual momento foi, mas foi indo, sabe? E quando eu olho para trás, de fato eu consigo, caraca, quantas mudanças, né? Em até pouco tempo, sabe? sim. É, eu E sem penso que foi você se olhar, falar, "E hoje eu sei quem eu sou, onde eu quero ir, então, assim, aí, consequentemente, a sua autoconfiança sobe, né? E aí é onde você se preocupa mesmo, que é aquilo que eu te falei. Aí você chega num patamar que você não está tão preocupado com a validação do outro sobre você, porque você está se validando o tempo todo, né? Você Uhum, já está fazendo esse papel, então você não está precisando da validação do outro. E isso que eu ia te falar um pouco antes, assim, que você falou assim, ah, hoje eu sou menos tímido, mas ainda sou. Eu penso que todo mundo tem episódios de timidez, vamos dizer assim, uhum, porque eu já uhum. escutei, às vezes eu falo assim, nossa, eu sou tímida, ou eu sou tímida não, eu não falava assim, mas assim, ah, eu estava tímida. Aí a pessoa, ai, Flavinha, ai, tá bom, tá, você tá. E, pô, eu tava. Tipo, em alguns momentos específicos da minha vida, eu estava assim. Por exemplo, eu sou uma pessoa super extrovertida, mas na faculdade, na escola, eu não apresentava nada lá na frente. Eu entrava em Hum, choque, uhum. pânico até. Faltava no dia para não ter que ir. Sabia que o professor ia me chamar, não entrava na aula, sabe essas coisas assim? Fazia isso? Engraçado isso, né? Que na minha visão, todo mundo que era extrovertido era super falante, falava bem e tal, nem, enfim. Não, e eu tenho uma explicação. Não sei se é a científica correta, mas a minha autoanálise, eu cheguei na seguinte conclusão. Que existem sim episódios em que eu me vejo numa pressão, talvez, ou numa, como fala? As pessoas estão me analisando, então pode ser que eu fique no momento mais tímido, então eu posso sim ativar uma timidez, uma insegurança, que eu acho que a timidez tem a ver com a insegurança, né? Uhum, Outra coisa que eu gosto de separar também, o introspectivo do tímido, as pessoas acham que é a mesma coisa, não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ser introspectiva não tem nada a ver com ser tímida. Mas voltando lá, e aí hoje eu analisando por que naqueles momentos eu ficava tímida. Por quê, né? Porque era o meu comportamento em relação às outras pessoas que faziam eu ficar tímida. Olha que doideira. Se você fosse lá na frente falar, eu estava te julgando lá embaixo, te julgando, uhum, te zoando. uhum, Eu tinha comportamentos que, obviamente, a hora que eu fosse lá, eu imaginava que as pessoas também teriam. Era o comportamento que eu tinha. uhum, Então, se eu era zero empática com as pessoas, eu era o que eu esperava das pessoas, zero empatia comigo. A gente só espera, eu tenho muito vivo, assim, na minha vida, eu carrego essa filosofia. Eu só consigo esperar do outro aquilo que eu sei fazer. uhum, O que eu não sei fazer, eu tô na figura da inocência, não é? uhum, Quando alguém, tipo, dá uma mancada com a gente, que a gente fala, porra, meu, não esperava isso, tipo, isso nem passou pela minha cabeça que poderia acontecer. É porque você não faria esse tipo de coisa com ninguém. uhum, Então, ele não está dentro do seu sistema. Agora, quando alguém te dá uma mancada que você reconhece, é porque você também ou já deu ou seria capaz de dar. uhum. Faz E já foi sentido direto no isso? outro, né? Faz sentido. Isso. Então, aí, ficou para mim, tipo assim, como eu era essa pessoa zero empática, que julgava, que analisava e criticava as pessoas que iam lá na frente,
caçoava, enfim, né? Tinha esse hábito, que muita gente tem, né? Quando alguém está em foco. Então, obviamente que eu pensava, meu, quando for minha vez lá, as pessoas vão fazer isso comigo também. Era o que eu conhecia, entendeu? Isso é natural, né? Era o que já estava. Hoje, hoje, que eu sou uma pessoa muito diferente nesse sentido. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa se expondo, eu tenho um olhar de admiração muito grande para essa pessoa. Eu já não olho com esse olhar de, nossa, que louca, ai, que viagem, sabe? Então, Uhum, isso também vem do amadurecimento, tudo, né? Vem da empatia que eu desenvolvi e tudo mais. Então, hoje, para mim, o pior dos cenários é uma pessoa estar fazendo qualquer coisa e alguém, tipo, fora, tá rindo dessa pessoa ou tá, uhum, tipo, julgando de forma negativa essa pessoa. Então, isso para mim hoje não cabe mais. Então, toda vez que eu vou me colocar nesse papel hoje, é o que eu espero das pessoas, a mesma atitude que eu tenho, de não, eu vou ser amada, mesmo se eu estiver ali me expondo, entendeu? uhum. Então, eu acho que é aí que virou a minha chave. Hoje eu apresento, hoje eu dou palestra, quem diria, a pessoa que não falava, não apresentava a fala decorada do trabalho, vai dar uma palestra hoje para alguém, tipo, para alguém ou para Uhum. pessoas, né? Então, hoje eu já não tenho mais isso, porque eu também mudei o meu comportamento. Então, eu acho que a gente, quando está nessa posição de vergonha, de timidez, vale a pena olhar para você. Tipo, por que que eu estou É. vendo assim? Porque eu sou essa pessoa que, quando alguém está lá, estou Uhum. tendo atitudes, essas mesmas atitudes que eu estou tendo medo que as pessoas tenham comigo, entendeu? Uhum. E aí, quando eu Ah, mudo, é algo que vem de dentro, né? Não é algo que te. O que eu vejo assim, né? Das minhas experiências hoje em dia. O lance de quando você tá, digamos assim, não pleno, mas assim, talvez se aceitando internamente mais fortificado, eu acho que o externo te abala menos. Pode te balançar, mas você fica mais firme, né? Porque você se conhece um pouco mais, você tem as suas certezas de quem você é e como você pensa, e como você deve agir em algumas situações. E quando vem o julgamento de fora, pelo menos para mim tem sido assim, eu tô meio pouco me importando em alguns casos, sabe? Para filtra, mim né? não. Mas era muito sensível, né? Então, por quê? Porque eu não conseguia me enxergar em vários aspectos, era meio nebuloso. E que aí, com esse processo, eu venho cada vez mais tentando me clarear, né? Tirar essa nebulosidade. E quando eu começo a enxergar quem eu sou, pouco importa o que o resto vai achar ou falar, ou sabe assim, ou até mesmo, eu acho que eu paro de projetar o que os outros pensariam de mim, sabe? Que é Sim. você falou do julgamento do outro, né? Quanto mais opinião eu tenho sobre mim, menos eu preciso dar do outro para saber quem eu sou. Essa é a real, né? Porque quando você não Uhum, sabe quem você é, você precisa que alguém te fale. E aí você está sujeito a acreditar em coisas que são projeções, como você falou antes, né? Acho que foi no uhum, off que a gente estava falando. Hoje em dia rolar esse filtro, assim, isso é meu mesmo ou isso é uma projeção dessa pessoa em mim? Tipo, né? uhum, Essa opinião é uma projeção, uma falha dessa pessoa ou realmente ela tem a ver comigo, o que ela está falando? Porque isso também é uhum, bem importante, né? sim. Falar. Pegando esse gancho, né? Disso que a gente está falando, quais são as qualidades, assim, hoje que você percebe mais latentes em você, de recursos é, Ó, eu me internos? considero uma pessoa, acho que leal, acho não, leal. Ah, leal, fiel, assim, aos meus, sabe? Eu acho que, né, com essa valorização também desse filtro, eu Uhum. acho que veio junto essa qualidade de também, assim, prezar pelo outro, que corre comigo, sabe? Então, sei lá, se alguém precisa de um corre, alguém próximo e tal, que precisa de um corre, mano, bora ajudar, sabe? Eu acho que eu consigo delimitar mais esse meu ciclo de amizades assim, com essa clareza e também, assim, contar de fato comigo. Então, acho que tem essa lealdade, essa fieldade. Hoje em dia, me considero alguém bem-humorada, meio zoona. Antes que eu, né, eu tinha estado tímido, assim, eu me achava meio não chatão, mas sabe, alguém meio sem. Ah, desinteressante. Então, talvez eu estou nesse processo de nem começar, mas me achando uma pessoa mais interessante e talvez bem-humorada, sabe? E acho talvez leve, flexível. Ó, foram mais de 5 já qualidades, né? Então, tô Show, estamos quase chegando nos 10. Adorei. quase. Isso que você falou da leveza tem muito a ver com a espontaneidade, né? Que Uhum, também, né, não puxando. Eu falo assim, é inevitável, fica até repetitivo, parece que eu estou sempre puxando a sardinha para o autoconhecimento, mas eu sou realmente muito apaixonada por um processo de autopercepção. Porque quanto mais você sabe quem você é, mais espontâneo você consegue ser. Então, inevitavelmente, você vai ser mais engraçado. Porque todo uhum, mundo é engraçado. Quando sim. a pessoa ela se desarma de ser legal, Uhum, ela tem um jeitinho, né?
Você vê isso até, a gente tá falando do Big Brother, vou até pegar o gancho e dar o exemplo. Eu gosto muito de assistir o Big Brother por conta dessas análises, assim. Você percebe, assim, que todos os participantes chegam uma hora que o programa consegue fazer VTs engraçados de todo mundo tem alguma coisa engraçada? Uhum. Tipo uma maniazinha, que nem agora do Scooby de apagão. Então, assim, eu penso que todos nós, é que a gente não tem alguém filmando a gente o dia inteiro, mas quando a gente quando a gente relaxa e Quando a gente só se permite vive, ter. se permite ser, a gente fica engraçado em algum momento, a gente é, porque todo mundo tem um lado cômico da coisa, Uhum. Não, todo mundo total. tem. Então, quanto mais relaxado, quanto mais espontâneo você for, mais engraçado você vai ser. Eu tenho isso para mim, assim, muito claro. Uhum. É, Os momentos. sim, concordo. E eu adoro falar merda, né, mano? Falar bobagem, mano. Me deixa horas falando só merda. E aí é o lance que eu não percebi entrar no trabalho, assim, né? Que eu era mais sério, tinha mais esse medo, né, de me expor e tudo mais. Hoje em dia eu me pego falando umas bobagens tão boba que depois eu no banho eu rio, sabe assim? Eu mesmo rio, nossa, como você é idiota, sabe assim? Mas foda-se, foi ótimo. E Sim, acho que essa leveza é isso. Quando você se desarma, igual você falou, acho que tudo fica mais fluido, tudo fica mais gostoso de conversar com a pessoa, ou sei lá, qualquer coisa vai ficar mais orgânico, sabe assim? Você não tem que ter uma postura, né? Tipo, ah, não, tem que ter essa pessoa no trabalho, essa pessoa no rolê, e com a minha família eu sou essa persona. Mano, acho que quando você se desarma, se permite ser quem você é, acho que as pessoas talvez comecem a te conhecer melhor, né? E te entendam e talvez até reverbere nelas outras coisas, né? sim. Nelas próprias mesmo. E não sei, fica tudo muito mais gostosinho de viver, sabe? Total. Isso que você falou também acho que vem da nossa cultura, aquilo que a gente estava trocando sobre as obrigações sociais que impuseram para a gente, né, de forma que já está no inconsciente coletivo, essa questão também de, no trabalho você, ó, meu, você tá doido? Você vai ficar fazendo piada no trabalho? Não, no trabalho você tem que ter, para você ser respeitado, você tem que ser sério. Aí, tipo, Falar lá na sobre. sua casa, meu, você é doido? Você vai falar, vai fazer piadinha e vai falar palavrão dentro de casa? Não, não Uhum, pode. Aí lá na roda dos seus amigos, que aí normalmente é onde, né, onde as pessoas se afastam da família. Por que que é mais confortável estar com seus amigos? Porque é o ambiente, que é o amigo que você escolheu, né? Querendo ou não, uhum, você vai ali e vai para o grupo que você se encaixa, então, até olha, a gente conversando sobre isso, lembrei do filme que eu comentei com você antes. Vou falar para quem está ouvindo a gente assistir aquele Red lá, Crescer é uma Fera. Mostra exatamente isso, assim, de porque lá para as amiguinhas dela, ela era toda descolada, toda pana, e em casa não, em casa era tudo muito, ela era outra pessoa em casa. E como isso chega uma hora que cansa. Você ser, tipo, uhum, um personagem em cada lugar que você vai viver é horrível. Eu, uhum, particularmente, nunca tive isso, tá? Eu sou sem noção desde sempre. Minha mãe falava assim, ó, pra mim. A Flávia eu conheço, tipo, se eu for agora, se eu, que nem eu brinquei com você, que eu ficava até de manhã tomando saideira, posto de gasolina, essas coisas. E aí minha mãe falava, se eu chegar de manhã lá no posto de gasolina e encontrar a Flávia, eu sei exatamente quem é minha filha. Tipo, não tinha essa. Você, por exemplo, que você vem aqui no espaço, você vê, né, me vê com ela. uhum, É isso, eu sempre fui isso aqui, nunca fui, tipo, alguém dentro da minha casa, alguém fora da minha casa. Minha mãe sempre falou isso. Falou, eu sei exatamente quem ela é, não vou ter nenhuma surpresa, uhum. né, com ela fora Isso daqui. torna a relação, acho, muito mais firme, sabe? Eu acho que fica mais transparente e cria um elo mais forte, né? Do que você viver uma vida Sim, não escondida, mas sabe assim, uma coisa que você não é. Né? Eu vejo até a minha relação familiar que vem melhorando muito, tem a ver do fato da minha aceitação sexual, sabe? Eu acho que, assim, minha mãe com 14 me assumiu, foi muito recente, né? Aí minha mãe sempre foi muito de boa, assim, mas obviamente no começo ela deu uma retraída, ficou meio chocada, ficou mal por um tempo, mas nunca sempre me respeitaram, mas nunca falava-se sobre, né, a minha sexualidade, sempre não tocava resolvava no assunto. o amigo do Thiago, sabe assim, isso ficava meio no ar. E eu respeitava também, acho que até eu também me sentia confortável e falava, esse aqui é meu namorado. Aqui no momento eu não tinha essa liberdade, nem me sentia confortável para falar, sabe? Uhum, Aí passaram-se uns anos, tudo mais. E assim, sempre me trataram super bem, não rolou nenhum BO. E também meus ex, né, super tratavam bem. Então para mim tava resolvido, tava, ó, tá tudo certo, mas não falava assim no assunto. Isso me chateou um pouco no começo, né, que eu queria compartilhar minha vida afetiva,
Mas não via, eu não tinha coragem também de impor uma coisa, esse assunto, e também não via Uhum. abertura. Só que aí tava tudo bem, né? Tá tudo certo. Aí eu me mudei de casa com 25, 24. Aí quando chegou com 20, foi recente, viu? 27, 28 anos. Aí tava no trabalho lá, tal, tananana. Minha mãe me liga. Ela não é de ligar assim do nada, né? Fica, aconteceu alguma coisa. Atendi já. Aí ela chorando. Aí eu falei, mano, aí eu falei, mano, tá tudo bem, né? Ela falou assim, ai, filho, te aceitei, hoje te aceitei. Aí eu falei, mãe, calma, já faz 14 anos, né? Que a gente falou sobre isso, achei que tá tudo certo. Ela super emocionada, fofinha, minha mãe. Ah, não, é que eu Não, sua tava. mãe é maravilhosa. Minha mãe é manicure, né? Aí ela, não. Aí eu falei, mãe, me explica o que tá acontecendo, né? Você me aceitou hoje, depois de 14 anos que eu me assumi e tal. Ela, filha, é que hoje. Aí também o lance dos tempos de cada um, né? Que a gente tava falando. Sim. Assim, hoje estava com uma cliente atendendo ela aqui, menina de 17 anos, que está se descobrindo lésbica, e ela me pediu um conselho e tal, né? E aí ela falou assim, pra menina, se seus pais te amam, eles vão te aceitar. E foi muito natural que ela falou pra menina, né? De forma Uhum. fluida. A menina, nossa, Marta, mas você tem algum filho, né, homossexual? Daí ela falou tão na lata, assim, que até ela mesmo se chocou. Ela falou assim, sim, meu filho Thiago é gay. Aí ela falou, a minha mãe se chocou, assim, ela ficou assim, ó. Ela falou que travou na hora, mas caiu o Sim. estalo, caralho, agora eu Você aceitei meu filho. ouviu, né? Você ouviu e aí ela começou a chorar no meio do salão, sabe assim? Foi. Na hora que ela me ligou, né? Aí eu dei uma choradinha também no trabalho. E aí, a partir daquele momento, assim, acho que quebrou uma barreira, sabe assim, dela e minha, né? Que tava meio Sim. invisível ali, aí se respeitava, se gosta, se gostava aí sempre. Mas a partir dali, eu acho que criou um elo muito mais confortável para os dois, né? Então, hoje em dia, ela me pergunta como é que tá a minha vida afetiva, sabe? Então, criou uma outra dinâmica que talvez Quebrou, seja. derrubou um muro, né? Uhum, derrubou o muro total, assim. E hoje em dia a gente conversa sobre tudo, sabe? Ela é super parceira e além de né? Estreitar nosso laço, assim, mãe, filho e amigo, eu acho que ela também se desconstruiu em alguns momentos. Para ela foi doloroso. Eu tô ligado, foi Sim. doloroso. Ela, né, o único filho homem, se assumir gay e tudo mais, assim, para ela foi um puta processo que demorou 14 anos, né? Mesmo, tipo, me respeitando e tudo mais. Mas é isso. Então, o lance de eu me assumir também foi um lance que eu tive que tirar minha persona por um momento, né? Tipo, ó, sou gay. E que eu falei de reverberar nos outros, né? Aquilo mexeu com ela, né? Depois de 14 anos. E, cara, hoje eu vejo minha mãe super diferente, desconhecida do que era há 14 anos atrás. Desde o visual dela, o lance da consciência. Jamais pensaram que minha mãe consagraria o Asca, e hoje em dia é super devota do chá, por exemplo, sabe? Sim, sim. E Ela é é isso, mesmo. ela é, enfim, teve essa reverberação que eu enxergo um pouco, mas também o lance, né, aí citou esses laços, quando a gente ficou transparente um com o outro, comecei de fato a compartilhar minha vida afetiva com ela, que era o que eu não tinha, né, não se sentia confortável, nem tinha acesso a isso, e naturalmente talvez seja até por isso que hoje em dia eu priorizo muito minha família, né, que é onde de Sim. fato eu consigo ser quem eu sou, né, e me respeito de quem eu seja e tudo mais, e acho que esse lance de estar confortável na família isso talvez os adolescentes não tenham, que você falou agora, só se sentir identificado com amigos e não tem esse lado afetivo com a família. Então, para mim, tá falando até agora, assim, que você, essa chavinha virou quando eu me senti acolhido, né, Uhum. pela minha mãe e tal. E, e talvez seja por isso que esses laços se estreitaram e por hoje em dia eu ser mais, sei lá, valorizar mais minha família, sabe? Sim. Não, total. E assim, que história linda, né? Isso que você falou eu acho bem interessante essa questão, assim, deles respeitarem, que eu tenho, né, amigos homossexuais, e são vários que vivem isso, assim, da família, tipo, ela sabe, né, coloca nessa posição de, eu respeito, mas não toco no assunto. Eu Uhum. não sei, eu não vivo, nunca vivi isso na pele, mas eu acho que também é um respeito meio mascarado, né? Eu te respeito, mas a gente não pode tocar nesse assunto, então, assim, não é bem um Uhum. respeito, sabe assim? Eu acho que é um respeito quando chega nesse estágio onde vocês chegaram, assim, de, não, agora realmente eu entendi a ponto de tocar no assunto com você, Uhum. né? Tipo, agora estou pronta, né? Eu acho que é isso. Agora É isso. estamos Porque, prontos. assim, não vamos nem só falar dessa questão da opção sexual, mas, assim, eu sou sua amiga. E aí, tipo assim, legal, tia, a gente é amigo, mas, ó,
vamos levar, sei lá, não sei, acho que também é radical, queria dar um exemplo mais bobo, mas vou pegar a religião, vamos supor. Você é um bandista e eu, tipo, não curto. Então, assim, tio, gosto muito de você e tal, mas, ó, esse assunto a gente não conversa, tá? Uhum. Porra, Uhum. eu acho que essa amizade tem uma falha. Tipo assim, por quê? Uhum. Então, assim, eu só posso ser sua amiga até aqui? Tipo, daqui É. a gente não passa? Então, assim, eu acho, e assim, acho o mérito das duas partes, assim, de quem é do filho de falar, pô, eu entendo que meu pai não está preparado, que minha mãe não está preparada para tocar nesse assunto comigo, e tudo bem, sabe? E é entender de verdade, não ficar aquela coisa tipo, porra, né? Eles não me aceitam, não me amam e tal. Não, pelo contrário, com certeza, mas é o que você falou, cada um tem seu tempo e tem que ser uma Uhum. desconstrução. E aí a gente vai, tipo, tem coisas que a gente também, nesse processo que a gente está vivendo de mudança, a gente tem que desconstruir pensamentos, é, preconceitos que a gente tinha, né? Que nem você mesmo, a gente estava conversando em off, você contando do seu encontro com a Umbanda, que era uma coisa que você antes, tipo, não, nossa, acho que nada a ver isso daí e tal. Então é uma desconstrução que você tem que fazer para, né, para a mudança acontecer. Toda mudança exige desconstrução. E aí, tipo, a gente também entender essa questão do outro, né? Porque rola esse ruído, né? Da família não entender e também do filho não entender que eles também têm um tempo, né? Tem o time da desconstrução, de quebrar esse muro, quebrar essa barreira. Mas também quando ela quebra, aí vem esse laço genuíno, que aí eu acho Ah, que é o que você falou, aí fica confortável estar no lugar que eu posso ser eu mesmo, né? uhum. Total. Esse lance assim, quando você deu exemplo, tipo, é minha amiga até certo ponto, né? Mas aí você, na verdade, então, se você é minha amiga, mas até certo ponto, então eu não tô sendo eu mesmo, você não tá me enxergando como o É, Thiago, não te amo né? inteiro. Exatamente. Para você, eu sou só um bonequinho com uma persona que você criou de mim, sabe? Sim. Então, hoje em dia, até enxergo assim coisas, né, amigos que não sei se é amigo, mas sei lá, pessoas que tipo não aceitam tal coisa em mim ou sei lá, com outra pessoa assim, na verdade, a pessoa tá se auto-enganando. Então, na verdade, é uma relação falsa, talvez, sabe? É o rolê de. Não, não acho que falsa, né? Não, não levaria para o lado da falsidade, eu levaria para o lado da inconsistência, assim, tipo, está faltando uma parte, tipo, ela é incompleta, né? Uhum, Tipo, eu te uhum, amo, mas com ressalvas, aí, tipo, não dá, né? A gente que vai, vamos falar de amor mesmo? O amor é um amor. Tipo, quando eu te amo e te respeito, eu te amo e te respeito, não tem ressalva. Eu uhum, posso não concordar com você, né? Não é porque eu te amo e te respeito que eu vou concordar e pensar igual você em tudo, né? Até porque eu uhum, acho que relações assim não são nem evolutivas. O legal é a troca, é você realmente discordar e crescer, né, com as diferenças. Mas eu penso que as ressalvas no amor, elas elas invalidam o amor. Essa é a minha opinião, obviamente. Não, não existe, né? Não estou uhum. falando que é o Mas faz certo. sentido. Mas Uhum, para mim, isso é quando você ama alguém, você ama mesmo. Tipo assim, eu amo você sem ressalvas. Não significa que eu vou concordar com tudo e falar amém para tudo. E não vou te olhar em algum momento e falar, pô, tia, ó, eu vejo diferente aqui, sei lá, ou me chateei. Não quer dizer também só porque eu te amo demais, você nunca vai me chatear. Até porque eu também vejo a gente assim muito como indivíduos nessa jornada. Que nem a gente vem com mãe e pai e tudo, mas isso fica claro para mim quando a gente é criança, como nossos pais são ali os nossos guias em até certo momento, né? E chega uma parte que eles viram parceiros de jornada, tipo, quando a gente amadurece a ponto de falar, porra, meu pai e minha mãe também têm direito de errar, porque a gente está todo mundo aqui evoluindo. Porque eu acho que é uhum, isso que põe a gente nessa posição de, meu pai e minha mãe não, imagina, eles não poderiam ter errado comigo. Imagina, meu pai e minha mãe? E aí fica uhum, aquelas feridas que a gente não consegue tratar. Aí quando você olha e fala, pô, pelo menos comigo foi assim, quando eu consegui enxergar aqui, não, mas peraí, minha mãe também tá aqui evoluindo, cara. Então, assim, não uhum. posso cobrar dela que ela seja a pessoa mais perfeita do mundo. Já Até porque é, a não gente também tem, erra, né? Vai errar. não tem como. Mas eu acho que essa visão distorcida de que pai e mãe não pode dar mancada é onde mora as nossas maiores frustrações, assim, em relação à família, assim, né? Uhum, total. Muito Imagina a doido. pressão que é ser um pai, né? Você cria um ser totalmente diferente de você, né? De forma de pensar e tal. É complexo, gente. Eu Pra não sou pai, caceta! mas Muito. pensando assim é complexo, né?
E você tem que ajudar na formação desse ser humano, essa é a ideia, Uhum. essa é a questão. Não, e assim, tá Tipo, sempre. Querido, assim, ó, tá sempre. Não é um ano, é assim, ó. forever, parceiro de Forever. jornada para sempre. Ô, Uhum. Ti, e escuta, e essa questão a gente falou das qualidades, eu queria falar dos pontos de melhoria, né? Que lá atrás a gente falou, é até mais fácil a gente até encontrar os defeitos, né? Não quero que você lixe os defeitos, mas assim, queria que você falasse assim, eu gosto de usar a analogia dos quartinhos, tipo assim, qual quartinho que você está limpando dessa vez, sabe assim, os quartinhos internos, que, pô, esse aqui estou em reforma nesse momento. Qual seria Uhum. o seu, assim, ponto de melhoria da vez? Ah, eu acho que eu tô dando uma ajeitadinha aqui no quartinho da ansiedade. Acho que ansiedade e aquela coisa também de que tem a ver com a ansiedade, mas a lance do imediatismo, né? O Uhum, lance de entender meu tempo, sabe assim? Entender o tempo do outro também. Acho que estou nessa fase de aceitar cada coisa tem um tempo, eu tenho meu tempo, eu tenho que respeitar, ou você tem seu tempo, eu tenho que respeitar. E talvez isso, assim, eu acho. Pensando de agora, né? Ansiedade e essa questão de tempos, né? sim. Que está totalmente ligado, né? Quando É. se você conseguir virar uma chave, você já virou todas. Uhum. Aquela coisa que parece que o caminho, aí chega uma situação que plum, aí volta. Aí tarará, Sim, é isso. Mas acho que tenho melhorado, sei lá, 60%, que já é mais da metade, né? Esses últimos tempos. isso, o indício, isso que você falou, é indício que você está melhorando, porque eu falei até num podcast anterior aqui, no episódio do Dani, a gente fala sobre isso. Quando você está em processo de mudança, quando você consegue se perceber, putz, voltei para estaca zero, aí é sinal que então você está se percebendo, então é sinal que você está no processo de mudança. Porque quando Uhum, você não está, você faz e não percebe. Agora, quando você uhum, fala, ih, ai, puta, aqui, ih, falhei, vou ter que voltar de novo. E aí você recomeça, né, o processo e tal, que eu também gosto sempre de lembrar, o recomeço nunca é do zero, é sempre da onde a gente parou. A gente, essa ilusão também de, esse recomeçar é muito cansativo, ter que começar do zero. Eu adotei uhum, para minha vida a filosofia de que eu nunca começo, o recomeçar nunca é do zero, é da onde eu cheguei até aqui. Porque quando uhum. eu olho e falo, pô, vou ter que voltar 50 milhões de casas, é Vai cansar. doído. Não, aí dá vontade de virar a Gabriela. Falar, quer saber? Foda-se, eu nasci assim, eu vou embora disso aqui, deixa quieto. Muito mais fácil, né? Usar essas muletinhas e seguir, ó, É, sofrendo, doideira. porém, ó, descansado, entendeu? Mas, ó, a gente já tinha falado, né, em off, um pouquinho sobre esse lance do imediatismo e tal, e sei lá, se pode nos confortar, eu diria que quem está ouvindo a gente aqui também sofre disso. Acho que, né, a ansiedade já é atestada que todo mundo tem, né? Uhum, Querendo ou não, a uhum, gente está vivendo um mundo bunny, que já é uma das letrinhas ali, já é um mundo ansioso, então não estamos livres. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer sobre isso é se observar para lidar bem com essa questão, porque é uma uhum, energia que reverbera na humanidade, então a gente não vai passar ileso dela. E o lance do imediatismo é aquilo que a gente está conversando, que casa até com o que você falou há pouco, assim, de todo mundo tem um processo para tudo. uhum. Inclusive as plantas, eu vi a plantinha agora atrás de você, lembrei disso. Inclusive as plantas, não é uma planta, você não planta uma semente, no outro dia ela tá. Só o que Não, você quer, né? Cresce, 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 ela vai crescer, né? Tudo. ela demora pra caceta para crescer, né? Uhum, E aí, quem somos nós para achar que as nossas sementes têm que crescer do dia para a noite? E vou além, viu? Agora falando nisso, me lembrei do ano retrasado, eu participei de um trabalho, e era uma fase que eu estava bem, bem mal, assim, sabe? Tipo, não colhia, achava que nada dava certo, sabe? Tipo, e aí eu uhum. participei de um jogo, é um jogo chamado Points of You, não sei se você já ouviu falar. Não. É um jogo de coaching, né? Envolve coaching e tal. E, né, para quem acredita como nós, em lance de campo, energético e tudo, é sabido que existe um campo aberto ali, né? Que sendo Uhum, trabalhado. E é um jogo com imagens. Então, você tira uma imagem e aquela imagem conversa com você e você tem que trocar ali sobre os insights e tal. E na época, a imagem que veio para mim era de uma semente brotando, mas desse tamanhozinho assim, ó. E aquilo foi uma virada de chave para mim, aquele momento daquele jogo. Chorei, nossa, fiquei super emocionada na hora, porque
aquilo veio para mim como uma resposta de, cara, as sementes estão brotando, só que a gente fica querendo tanto ver a árvore já frondosa, que a gente não Uhum. dá conta daquela, sabe quando ele tá verdinho, desse tamanho assim, só com 2 brotinhos? Tipo, já saiu Uhum. da terra, ela já está acontecendo. Só que você tipo, coloca na sua cabeça que o resultado é aquele, tipo, eu tenho que ver a árvore grande, senão, tipo, não tá valendo ainda. Então eu fico com a Uhum. eterna impressão de que eu não tô dando certo. E aí agora falando sobre isso, eu pensei, né, na época foi um insight muito grande, assim, para mim, de: "Putz, eu não estou valorizando as pequenas coisas que estão acontecendo. Que grande erro", sabe, assim. Uhum. Então É que também esse processo é muito enriquecedor, né? Você acompanhar esse crescimento, né? Acho que total, isso é o lance de ter calma, né? O lance de ter calma aí no seu tempo, no tempo do outro e ver o que vai colher, né? sim, Eu acho que é o lance da gente aprender, isso que a gente tá falando pra mim, tá? De aprender de fato a valorizar e degustar esse processo, né? sim, Que de fato vai, eu acho que talvez o mais rico seja o processo, né? E não o resultado, no final das contas, né? total. Pegando o gancho, então eu vou perguntar: o que que é sucesso, né, para você? E no âmbito geral, assim, É, tudo, como como sucesso. como que você entende de: "Pô, agora eu estou em sucesso", ou "Agora eu cheguei no sucesso", ou "Vou chegar", sei lá, o que que é que como você define o sucesso? O que que é estar em sucesso para você? Ó, vou falar uma coisa, ela talvez seja meio clichê, mas acho que é o real pra mim, pelo menos no momento, né? Aham, Cara, sucesso pra mim é eu estar de fato pleno, independente de qualquer coisa, assim, sabe? Se eu tô sem grana ou com grana, bem no trampo ou não, acho que pra mim o lance interno, assim, se eu tô bem, pra mim é um grande sucesso, porque pra mim não adianta nada eu ter um puta cargo, tá subindo bem, super, indo bem no trampo, sendo que eu tô pesado por dentro, sabe? sim, Então acho que é isso. Talvez sucesso para mim é você estar no momento de plenitude. Talvez seja isso. maravilha. Não acho clichê não, pelo Não? contrário, eu acho que Nem clichê é relei, né? aquele acho que clichê é aquele: "Ah, sucesso é quando você chegou no topo", né, esses O clichês auge são, da né. sua vida. Que olha, graças a Deus, todos os convidados que passaram por aqui até agora, sempre trouxeram uma definição de sucesso que eu sempre acho muito linda, assim, todas têm essa característica de você poder viver sucesso várias vezes, até no seu dia, se você quiser. Uhum. Tipo assim, se você se perceber pleno 3 vezes do seu dia, 3 vezes você teve sucesso. Então assim, pô, que Uhum. sucesso palpável, isso já é muito incrível, né. Não, total. Ô Ti, também gosto de falar sobre os setênios, né, que são os estudos do Rudolf Steiner, que é um filósofo da antroposofia. Recentemente eu descobri que é Steiner, mas eu continuo chamando ele de Steiner, não sei também se é. Então, enfim, isso é o Rudolf. E é um ciclo que fala sobre, tipo, ele fez um estudo na época que a nossa vida ela passa por transformações de 7 em 7 anos. Na época que ele fez esse estudo, a gente tinha uma expectativa de vida menor, de uns 70 anos e tal. Então eu penso que, avaliando dentro da minha história, de tudo que eu venho trocando aqui com a galera, o estudo ainda é muito válido. Eu acho que o que vai acontecer é a gente acabar ficando um pouco mais em algum ciclo ou outro, por conta da nossa expectativa de vida ter crescido, né, ter avançado. Uhum. Mas eu continuo calculando do jeito que ele está trazendo aí. Então, eu sempre apresento assim o setênio que você está vivendo, que hoje você está vivendo a metade do quinto setênio, e esse Uhum. quinto setênio, ele fala que é um período onde a gente já vivenciou a primeira parte, né, dos desafios, a gente saiu daquela figura que a gente vem ali da adolescência, né, criando um lugar, né, enfim, se encaixando alguma caixinha, digamos assim, algum padrão, sei lá, talvez. E aí também é uma época marcada, eu achei engraçado, quando você trouxe aquela questão das qualidades das amizades, que é uma época marcada por vínculos mais consistentes. Então, tipo, Uhum. para algumas pessoas, por exemplo, pode ser uma época que as pessoas se casam, ou que as pessoas realmente fidelizam amizades e saem desse contexto de muitos amigos para poucos amigos. Então, por isso que você falou lá, você vai ficando mais velho, aí você vai ficando sem amigos e tal. Então, acho que vem desse ciclo aí comum isso acontecer. E também é uma época que traz uma revisão, tipo assim, de tudo que eu já fiz aqui, o que vale a pena eu seguir com isso, tipo, e o que vale a pena abandonar, tipo assim, na minha história, assim, coisas que eu venho padrões, talvez, que eu venho trazendo e tal, que já também não fazem mais sentido daqui para frente.
Aí eu queria saber se você se faz sentido, se você se vê vivendo esse ciclo, esse setênio, e como você Nossa, está na 100%. metade, o que que você Uhum. espera, né, até o final dele, né? Hum. Nossa, cara, eu tô vivendo 100%, eu acho. Tudo que você exemplificou aqui. Até tava falando com meu terapeuta sobre isso essas semanas aí, que é de fato, que parece que de um tempo para cá em terapia, eu tô sempre rememorando causos e quem eu era do passado, me comparando. Sim. E tem me dado muito prazer em me comparar, né? Ver coisas que eu mudei ou não, que eu modifiquei. Então, sim, acho que estou num momento muito de revisão de coisas. E até meio louco, né? Porque para mim não é algo consciente, porque eu paro, vou meditar aqui sobre minha vida e fico lá pensando. Mas para mim tá sendo algo muito orgânico, sabe assim? Uhum. De padrões que não me faziam bem, que naturalmente eu tenho parado de seguir esse padrão, sabe? E para mim, assim, foi muito claro o rolê da minha virada de 29 para 30 anos, minha vida fez assim, ó, virou uma bagunça, no bom sentido, até agora, Uhum. assim, o lance de remexer muita coisa, remexer muita ferida, né, o lance do divórcio mexeu muito comigo, mas teve uma ascensão muito bonita, que hoje que a gente vem vivendo juntos, aqui eu e o Fá. Mas eu sinto sim, essas fases, e acho que é o momento, né, agora com 30, igual eu já falei, comentei aqui, eu acho, que é o lance que eu tô vivendo, eu sinto que eu tô vivendo o meu auge, no sentido de me deliciar de fato com quem eu sou, sabe? Acho que eu Uhum. tô vivendo uma fase é muito louco, né? Porque sempre, desde os 28 para trás, assim, eu me sentia muito mais novo que a minha idade. Assim, tipo, eu com 25 me achava com 20, eu com 27 me achava com 23. E hoje, de fato, eu me sinto com 30. É muito louco falar isso, mas eu, de fato, me sinto na idade que eu estou, sabe? Sim. E acho que com isso vem muita coisa, assim, de segurança no trabalho, que eu me senti, de fato, agora adulto, para falar tete a tete com algumas pessoas, sabe? Me posicionar em alguns momentos. Até a autoconfiança como profissional também acho que reverbera nesse sentido. E, e acho que sim, acho que tem muita coisa que eu tô me curando, sabe? Que acho que eu tô, não sei se me curando 100%, mas acho que pelo menos nesse momento que eu tô conseguindo ver com coragem, sabe? Para alguns pontos que eu não via, que eu tinha um pouco de receio de mexer em tal ponto, ou vergonha de olhar tal defeito meu, né? Eu vergonha comigo mesmo, né? Uhum. Então, acho que eu tô nesse processo de aceitação. Acho que talvez seja essa palavra, aceitar quem eu sou e, né, o que eu carrego e meus traumas, meus defeitos. Acho que estou nesse processo de aceitação. E até me lembrou um rolê aqui, que eu vou compartilhar de um sonho, que para mim acho que é o sonho mais intenso que eu tive em toda a minha vida. Que eu não lembro minha idade, mas acho que foi, sei lá, depois dos 25, talvez. Que foi uma época que eu tava bem na bad, assim. Foi, sei lá, dos 25 para os 27, assim, foi uma coisa muito pesada. Uhum. No sentido de trabalho, lance de afetivo, foi muito conturbado. Lance de confusão mental mesmo, sabe? Assim, você fica meio Sim. perdido nas coisas. E aí tava um belo dia lá dormindo, já tava morando sozinho. E aí. E olha que eu sou de sonhar pouco, assim, infelizmente eu sonho bem pontualmente algumas coisinhas. E aí no sonho eu tava assim, era de noite, tinha uma calça, eu tava na rua e eu tava trabalhando, eu tava montando um cenário numa rua toda cheia de barraquinha de coisas e tal. Tava só eu na rua de noite, chão de pedrinha assim, paralelepípedo. Aí de repente brota minha mãe e eu criança no colo, assim, eu com sei lá, 5, 6 anos, que é aquela época que eu era muito, né, na minha, tímido pra caramba, tinha medo de tudo e de todos e tal, que era um grau que eu nem saía de casa. Você vai noção, eu só saía com a minha mãe, assim, pra eu ir na padaria com meus primos, me dava uma agonia, parecia que eu ia sair de casa, ou minha mãe ia falecer, ou eu ia morrer na rua, sabe? Era esse grau de Sim. insegurança. E aí eu olhei de longe, assim, tava do outro lado da rua. Aí eu lembro que eu adulto já, né? Aí eu lembro que eu atravessei a rua, fui até eu criança. Aí ele tava meio, eu tinha muito hábito de ficar com vergonha e ficar na coxa da minha mãe se escondendo, assim, sabe? Uhum. Eu puxei ele para conversar, eu me puxei para conversar, né? Eu adulto com eu criança. E, cara, foi tão real que eu sentia, assim, a criança, eu sentia a carne dela, assim, sabe? Eu no ombro dela, assim. Aí eu falava, aí ele com eu, né? Ele com o olho meio assustado, meio tímido, meio desviando do olhar. Aí eu falava assim, ó, Thiago,
fica tranquilo que vai dar tudo certo. Você vai ser muito feliz ainda. Aquele dia, mano, eu lembro que eu acordei aí, foi isso, foi essa minha fala de eu adulto para eu criança. E, mano, eu lembro que eu acordei chorando assim, ó, e ó que eu não sou fácil de chorar, né? Eu chorava assim, mas me deu uma leveza tão grande. E é uma viagem, que aí, agora eu com os 30, eu lembro desse sonho, tipo, nossa, me fez sentido, né? Que todos os medos que eu tinha, que eu achava que era eterno, minha insegurança, minha timidez, e eu achava que ia ser eterno na minha cabeça. O meu peso que eu carregava, né, minha agonia, para parecer que ia ser eterno e que eu teria que conviver, aprender a conviver com elas até a minha morte, né? Aí eu agora com 30, estando um pouco mais pleno, eu vejo, caramba, né, que sonho, faz sentido muito esse sonho, assim, que é o lance de eu ir galgando e entender que nada é para sempre não, sabe? Por mais que hoje eu esteja triste ou na bad, amanhã vai ser melhor, sabe? E Sim. eu, daqui a uns anos vou me fortalecendo e vai melhorando. Então, me lembrou muito tá falando do CT, né? De transições e ciclos e fases, né? Sim. Não, isso que você fez, assim, né, pode ser que eu esteja falando aqui a maior lorota do Brasil inteiro, mas você teve uma projeção que a gente entende, né? Esse trabalho que você fez em sonho é um trabalho, por exemplo, que a hipnose é uma das induções da hipnose, de te levar até a sua criança para você bater esse papo com ela, tipo, esse papo de hoje, tipo, você com a cabeça de hoje lá e acalmar aquela criança e falar, olha, tá tudo bem, entendeu? Tipo, você pode abandonar essas dores, pode abandonar essa vergonha, porque vai dar tudo certo lá na frente. A gente está junto, tá incrível. E isso é um trabalho que tem terapia que faz isso, que induz a isso para te levar nesse lugar. Então, se você conseguiu fazer isso, né, em sonho, foi uma projeção que a gente chama, Uhum. né? Você teve a Foi tão projeção e intenso, tão real, sabe? Assim, que eu não é, sei, foi o melhor sonho da minha vida, total. assim, foi incrível. Se eu pudesse ter todo dia, seria Não, incrível. maravilhoso. Eu já consegui ter essa experiência uma vez numa meditação guiada do YouTube. Ah, é? Foi muito emocionante, mas muito mesmo, assim. Ela te leva exatamente para esse lugar, para você encontrar você criança e você mais velha. É muito doido, muito, meu, e é incrível a experiência, viu? Você Uhum. também tem a PNL também tem um exercício que faz isso, que é você se encontrar daqui 10 anos. Tipo assim, é você encontrar com você mais velho para te acalmar no hoje. Tipo, o trabalho Uhum. que você fez lá com essa criança é tipo projeção de você mais velho vir dizer para você que tudo vai ficar bem. Porque na real vai ficar, né? Uhum. No final das contas, é um negócio doido de se falar, mas no fim das contas tudo dá certo. Até Isso, tipo o gente. período mais turbulento, até o período mais turbulento da nossa vida, se você for olhar para trás, ele deu certo no final. Uhum. Uhum. É, Então é é muito que louco. essa projeção da ansiedade que né, naquele momento você acha que vai ser o caos na Terra, sua vida vai acabar, sabe assim? Então você, não sei, pelo menos eu tinha essa tendência de sempre problematizar o pior, que o pior acontecesse, sabe assim? Uma coisa, Aham, uma ansiedade muito horrível, assim, que até meu terapeuta sempre fala, assim, quando a gente fala de ansiedade, né? Tá, Thiago, mas se acontecer tal coisa que você está ansioso, vai dar um ruim, o que vai acontecer no pior das hipóteses? Aí eu pensei, tipo, nada. Sabe assim, não vai morrer. Minha família não vai morrer. E aí isso que tem me ajudado muito a combater minha ansiedade. Quem sempre fala assim, tipo, você tem que entender que a sua ansiedade é a projeção do futuro e o futuro nunca vai existir da maneira que a gente projeta. Então, sim, aí, para mim, pelo menos, pensar dessa maneira, quando me bate uma ansiedade no trabalho ou qualquer coisa que seja, eu penso, mano, isso eu tô projetando uma fanfic na minha cabeça, né, uma sim. historinha que vai dar ruim, e talvez dê ruim, mas será que vai ser tão horrível, sabe, assim, o ponto de ser todo mundo, sei lá, vai rolar um apocalipse zumbi. Não, né? Então, aí acho que isso me faz voltar para mim, sabe assim, não, Sim. tá projetando coisas. Então, essa é uma ferramenta que tem me ajudado bastante a combater esses momentos meio de ansiedade, sabe? Show. Fica a dica aí, pessoal, então, né? Também que sofre com isso, de você também fazer essa pergunta, tá? Na pior das hipóteses, se isso acontecer, né? Se isso que você está pensando de forma que, né, o negativo que você está imaginando que pode acontecer, quais são as piores consequências desse cenário? E aí, ok, porque eu acho que isso também é um pouco, você estava falando isso, me veio, é um pouco de um trunfo que o nosso cérebro tem de se defender. Então, assim, Uhum. eu acabo pensando num cenário negativo, porque a gente tem o cérebro reptiliano da alerta, né? De se sair de situações né, desesperadoras ou negativas, enfim. Então, é isso.
resumindo, tipo assim, mais uma vez, é aquilo que a gente falou, é você saber usar a luz disso daí, não a sombra, né? Vou usar a Uhum. parte boa do meu cérebro reptiliano de alerta, ó, existe um risco, mas você não precisa viver nesse risco, pensando só no risco, vou viver pensando só no que pode dar errado, né? Que aí você vai viver eternamente pesado, né? Que é isso que eu vivi, esse Sim. looping de agonias e medos e traumas, sabe? E quando você se Não, e permite aí, pensar pro outro lado da luz, assim, o rolê de dar leveza, e tipo, entender que tudo, mano, tá aqui no mental, né? Boa parte tá no mental e o futuro nunca vai existir, na verdade. Sei lá, dá um calorzinho no coração. Tipo, mano, não, é possível sim ser feliz, é possível ser leve, é possível ser, sabe assim, você se modificar, sabe? Não viver eternamente na bad. sim. Nossa, isso que você falou agora, essa frase me levou para um stand-up uma vez que eu ouvi. Olha, eu sou apaixonada por stand-up. E uma vez um cara falou: vocês sabem que o futuro não existe, né? Você acabou de falar isso, o futuro não existe. E aí, pô, como assim? Ele não existe, porque o futuro, quando o futuro chegar, ele já é presente, não existe, não tem como chegar no futuro, porque quando Eu ele penso já. assim mesmo. É, Uhum. doideira, né? E ele falou isso, mas é muito doido. Ai, gente, tá vendo? Tudo tá dentro do nosso repertório, né? Às vezes a gente vai trocando ideia, a gente, puta, olha, já ouvi isso em algum lugar, olha, realmente faz sentido, né? Uhum. Uhum. Gui, sei que a gente está passando aí do tempo do seu tempo, mas eu quero fechar com um joguinho que eu tenho aqui, que o objetivo é você se reconhecer um pouco mais aqui de bate-pronto, e quem está ouvindo a gente também conhecer um pouco mais de você e do seu jeito, dos seus comportamentos e tal. Então, vou fazer um bate-bola, você escolhe uma coisa ou outra, não precisa justificar suas escolhas, a não ser que você queira, né? Mas é um bate-bola, é para você já, pum, isso está claro, isso talvez não. Vamos lá? Vamos lá. Agir ou planejar? Hum, acho que agir. Agir. Rotina ou improviso? Acho que ficaria com os dois. Acho que eu me canso um pouco com a rotina, mas quando eu não tenho, eu quero ter. E quando eu improviso, eu queria ter mais uma rotininha, sabe assim? Fico no meio termo. Meio termo. Pode ser? Pode ser, pode tudo. Drama ou comédia? Drama. Individual ou grupo? Hum, atualmente, acho que individual. Organização ou criação? Criação. Natureza ou cidade? Na natureza. Sentir ou racionalizar? Como eu tô assumindo meu lado emocionado, acho que sentir, então, vou assumir. Ai, que bonitinho. Tá, eu tô falando pra todo mundo. Sou emocionado, viu, gente? Prazer, sou emocionada. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? Ah, talvez tenha que procurar. Flexibilidade ou previsibilidade? Flexibilidade. Meditação ou corrida? Meditação. Dar presente ou falar que ama? Ai, difícil, hein? Ah, fala que ama. Dinheiro ou reconhecimento, status? Hum, dinheiro. Servir ou ser servido? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho? Ah, jeitinho. Ai, canceriano, lindo. Seria ele total. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Ah, em momentos e momentos, mas acho que geralmente prático. Prático e rápido. Show. E aí, como foi? Foi Mara. Até que não doeu, ó. Foi Não doeu, né? Foi tranquilinho, né? tranquilinho, olha só. Uma coisa que eu descobri em mim, ó. Uma coisa que eu não se tão pressionado assim. Tá Ah, mas vendo? foi ótimo. Uhum. Ó, para fechar, então, agora com chave de ouro, eu gosto de falar da Candy Chang, né? A gente estava falando aqui de momentos, né, em que a gente passa por umas bads aí da vida, né?
essa Candy Chang, ela passou por um momento de bad profunda, e aí nesse momento ela criou uma reflexão de vida e morte. E aí ela Uhum. fez um muro e ela escreveu: "Antes de morrer eu quero". E aí ela propõe que todo mundo possa ter essa reflexão, então essa atitude dela foi replicada em mais de 70 países. E aí eu gosto de perguntar, se você tivesse nesse muro, o que que você ia escrever lá? "Antes de morrer eu quero"? Nossa, confesso que é muito profunda essa pergunta. E eu já ouvi os outros episódios, e fiquei, nossa, né, quando você me convidou, eu falei, o que que eu vou falar nesse momento, né? E eu não sei, né, a gente dá uma refletida que eu não tinha uma conclusão ainda. Mas Tá. talvez, antes de morrer, talvez eu queira conseguir atingir um estado, não digo de Buda, mas um estado zen, o mais próximo possível. Para poder de fato vivenciar, sabe, assim, o presente, né, que eu acho que é uma das grandes dificuldades da galera, acho que é vivenciar de fato, né, não ter projeções. Eu queria entrar nesse estado, assim, de morrer, eu queria vivenciar cada vez mais essa presença, sabe, essa plenitude. Talvez seja Show. isso. E aqui, né, nessa dimensão ainda, que eu acho que é um dos grandes desafios, né. Minha mãe fala muito isso: "É fácil ser Buda lá no alto da montanha, o foda é ser Buda aqui", que Uhum. lá ninguém vai incomodar Paulo, você. Viri, aham. É, É. aqui na selva de pedra, eu quero ver você ser Buda aqui, né. Uhum. É Eu isso. brinco com ela, ela fala assim: "Ai", às vezes eu dou umas brigada com ela, ela fala assim: "Nossa, cadê a inteligência emocional da pessoa?". Aí eu falo: "Querida, se eu botar a monja Quen do seu lado aqui, ela larga o bagulho lá", ela fala: "Eu não quero mais não, eu já enlouqueci, eu não quero mais". Ti, quero te agradecer, amei muito. E ó, quero te eu já poderia ter falado isso no início, mas eu vou falar no final, depois de tudo que você falou, que eu tenho certeza que você falou e se ouviu nesse processo que a gente ficou junto, que você é sim uma pessoa interessante, porque todo mundo é interessante. A gente que é pouco interessado, essa é a real. Eu Uhum. acho que todo Sim. mundo tem uma história legal para contar, uma história de vida, fascinante, porque todo mundo tem. Eu aqui fazendo esse programa, eu já tinha isso muito forte em mim, mas fazendo esse projeto aqui, eu fico cada dia mais maravilhada como as pessoas têm, às vezes não, a história em si talvez não seja uma história impactante, mas o jeito que essa pessoa traz, você sente toda a emoção que ela viveu aquilo ali, entendeu? Então já Uhum. virou uma história interessante, porque é a história dela, é toda a essência que ela te traz ali. Então, se a Uhum. gente realmente se colocar, você falou assim: "Ah, eu antes de morrer eu quero sim viver a presença", né. Se a gente realmente chega num estágio onde a gente talvez a presença do Buda, né, a gente não consiga, mas eu digo assim, se a gente chega no estágio da escuta, que também já Uhum. muda muito, sabe, aquela escuta genuína, assim, de: "Meu, eu quero realmente ouvir o que essa pessoa tem para me dizer", e Uhum. ficar ali maravilhado com o que ela está trazendo, porque se a gente coloca nessa posição, juro para você, automaticamente você vira a pessoa mais, admiradora, assim, do mundo. Uhum. Tipo, todo mundo tem alguma coisa para dizer, sabe? E aquele Uhum. lance que a gente acredita, do nada é por acaso também, né? Toda troca tem um porquê. Ninguém conhece ninguém por acaso, ninguém se esbarrou aí Exato. na vida aleatoriamente. Então, quando a gente desperta para isso, a gente começa a pensar, porra, as pessoas são, sim, interessantes. Eu que preciso me colocar nesse papel de curiosidade. E, consequentemente, se todo mundo é, a gente também é, porque a gente está inserido, É isso. não é? São várias vivências, cada um de um jeito, né, nunca ninguém vai ser igual a ninguém. Então, assim, tudo que é o novo pra gente, pelo menos pra mim, assim, é interessante, sabe? Né, fora da minha bolha, fora do meu ciclo de amizade, pra mim, além, também dentro, né, mas assim, sabendo que é uma outra pessoa, veio de outra família, outra ancestralidade, já é algo Sim. novo, né? Que me tira um pouco da minha bolinha, né? Total. Isso porque a gente tem aqui hoje, né, nesse momento aqui, pouco tempo, porque você viu, né, que passa muito rápido. Uhum. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para falar, porque se a gente fosse entrar, teria tantas outras histórias para a gente explorar. Teve vários momentos aí que você falou coisas que eu falei, cara, puta, eu quero muito levar essa conversa aqui, mas se eu abrisse todas as Uhum. caixinhas que eu queria, a gente ia ficar madrugada fora conversando aqui. Igual a Um gente EP a fica. cada tema, né? Um episódio por tema de cada um. Exato, é, e assim, e gera curiosidade, que às vezes você fala uma coisinha, eu falo: "Pô, eu queria saber mais sobre isso", mas não dá para a gente Uhum. falar tudo, porque a nossa vida tem muita história, ao contrário do que você achava que não tinha, tem muita, E a gente não e percebe, né? Eu não não percebia, pelo menos. percebe.
É o que você falou para mim antes, no off. A gente está tão em movimento, tão natural, que a gente acaba não valorizando. Tipo, é tão Uhum. comum, né? Aquele lance. Tipo, a gente não consegue se enxergar porque a gente está com a gente todo dia, então para a gente é tudo muito simples, tudo muito básico. Uhum. Mas para as Sim. outras pessoas, não. Então, tenho certeza que quem está ouvindo a gente aí até o final se inspirou muito com as histórias que você trouxe, se identificou com as coisas que você trouxe, porque várias coisas aí que você falou, eu estou trabalhando nisso, acho que ansiedade e imediatismo é um problema que acho que todo mundo acaba enfrentando em algum momento. O lance que a Uhum. gente falou da timidez também, né? A história que você trouxe da sua mãe, que foi incrível. Então, assim, quero agradecer demais você ter topado vir bater esse papo comigo, ter deixado essa sementinha comigo aqui, para outras pessoas poderem ouvir e se inspirar. E é isso, dizer que te amo, gosto muito do nosso encontro, do nosso reencontro, de verdade, Uhum. amo muito sua vida, quero que você seja muito, muito feliz. E não só nesse setênio, mas em todos os outros, que você atinja essa plenitude aí que você está buscando. Eu que agradeço, Fala, com o convite, fiquei super feliz desde o dia e ansioso já, animado, não ansioso, né? Isso, e você Mas tem que parar de falar isso também, isso que eu vou te falar. animado. Para de falar ansioso, porque as palavras têm poder. Então, quando a gente fala, eu estou ansioso, eu sou ansioso, a gente acaba se falando, se projetando. Colocando, né? É, Total. sabe o que eu gosto? De entusiasmado. Você sabe o que Uhum. significa entusiasmado? Não. Cheio A de palavra. Deus. Como é que Significa, é? significa estou cheio de Deus. Olha, não sabia que Estou era sobre. preenchido, entusiasmado significa estou cheio do Espírito de Deus. Show, né? Olha, Eu estou show. usando só entusiasmado agora. Minha vida é Vou essa. anotar aqui no caderninho aqui, vou colocar, usar mais. Mas é isso. E aí, eu lance que eu tava com muito medo, né? E eu confesso que no começo eu falei, vou rejeitar. Quando você me escreveu, eu fiquei reli. Aí no dia tinha terapia, inclusive. Aí foi o tema da minha terapia, isso. O convite. Dei tema, hein? Aí fala, já não sei se eu consigo e tal, mas de fato é aí. E para mim, amiga, foi. E aí, pelo menos assim, o processo em terapia é isso. Quando eu me verbalizo, eu me ouço. E começo Sim, naturalmente a encaixar umas chaves assim. Então, esse podcast aqui, esse episódio foi de fato também, para mim, uma autoanálise também. E. sim. Me deixou mais, enfim, fiquei felizão, participar foi super gostoso. Você tem uma puta conversa gostosa, né? Então, passa voando o tempo. Obrigada. Show, E brigadão. para mim, com certeza, foi um rolê que vão vir umas chavinhas aí que eu virei hoje, provavelmente. Então, Eu já falei agradeço. para você não ter medo, que ia ser um tricôzão de comadre, que eu venho aqui para só, querida, só. Obrigada. Faz um projeto que tá massa. Show. Brigadão para todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.